o mais interessante da... Só O que eu coloquei vou te para pegar? gravar. O que eu mais gosto, né, nas comunidades é justamente essa capacidade que a gente tem de troca, né, de um somar o outro, um contribuir com o outro, e a gente sempre, o todo sempre é maior que a soma das partes, né, sempre que a gente coloca o nosso conhecimento à disposição, escuta o outro, né, a gente sempre sai muito mais grandioso, né, muito melhor do que se a gente estudasse sozinho nossa direção, né, é, é uma maravilha. E, pessoal, só dando uma pincelada aqui, o Guilherme começou falando da questão das operações, e isso é muito verdade, tá bom? A gente tem aqui uma galerona, né? Tem gente aí que tem mais anos de experiência de mercado, tem gente que começou não faz muito tempo, e uma hora isso vem, para todos os trades, isso uma hora se impõe, né? A necessidade de fazer operações vai sempre atrapalhar a sua performance, tá? E quando eu comecei no mercado, né? Até quando eu e o Deison trabalhávamos juntos na antiga Corp Trader, né? Era muito comum, todo dia, toda hora, né? Principalmente nas manhãs, os alunos, o pessoal vinha, e aí, que operação tem para hoje? Que operação tem para hoje? A pergunta era sempre padrão, né? Que operação tem para hoje? Assim, gente, não tem operação para hoje. Vamos sentar e estudar o mercado. Se tiver uma oportunidade, nós entramos. Tá? Não tem a necessidade de todo dia sentar de manhã, estudar o mercado, pensando em fazer a operação. Tem a necessidade de sentar todo dia, estudar o mercado, entender quais são as variáveis que estão fazendo o preço, entender a dinâmica do mercado. Se vê uma operação, um movimento, captura o movimento. Se não vê, mercado tem todo dia. Né? É um mantra que até falava para as pessoas, né? Escreva isso na tela. Mercado tem todo dia. Não tem problema perder a operação hoje. Né? Se você vê que o risco está alto, se você vê que é muito mais. É exatamente como o Guilherme falou. Às vezes, a gente quer fazer o clique, é muito mais ali por uma questão de adrenalina, um vício em dopamina, e o trader viciado, ele vai quebrar. Né? Não existe nenhum trader consistente que vá para o mercado refém dessa necessidade de clicar. Tá bom? Olha o Alvin, ele mesmo falou agora, tem dias que a gente senta aqui na turma e vão aprender. Tem dia que o mercado não tá para peixe, tem dia que não dá para operar. Olha o Davidson, né? O Davidson está todo dia na correria, resolvendo coisas. Quando ele tem tempo, ele senta e opera. O Davidson, ele estuda mercado o tempo todo, mas ele não tem necessidade de operar o tempo todo, né? Isso com todos os grandes traders do mundo, eles têm essa tônica. Eu não vou sentar aqui para procurar, para garimpar uma operação. Eu vou sentar aqui, estudar o mercado, se tiver uma operação que esteja dentro da minha estratégia, dentro da minha análise, dentro da minha técnica, eu entro. Se não tiver, paciência, amanhã tem mercado de novo. Né? É, Hoje mesmo eu tenho operado day trade com muito menos frequência que eu já operei outras vezes, né? Tem outras, também tem uma correria aqui, mas todas as minhas fases mais consistentes, né, de melhor resultado, eu operava no máximo 1 ou 2 vezes por semana. Né? Tinha semanas que nem operava, mas todo dia eu sentava e analisava o mercado. Né? E os grandes operadores, os vencedores do mercado, têm sempre que levar essa postura como comportamento, como hábito. Né? Você tem que absorver isso para você mesmo, sobretudo para operar os mercados hoje no mundo, né? Porque do ano passado, principalmente de abril para cá, a gente entrou numa dinâmica de mercado no mundo que quem sentar para você falar, olha, daqui um mês, daqui 2 meses, vai acontecer isso com o mercado, está mentindo. Né? Exatamente. Porque os mercados estão numa volatilidade inédita para essa geração. Né? Nem o Trump sabe o que vai acontecer nos mercados daqui um mês. Semana passada a gente teve FONC e teve Copom. Olha os comunicados dos dois. Os dois falaram. O nível de incerteza aumentou. Nem os bancos centrais sabem para onde vão os mercados e ambos falaram: vamos esperar para ver o que vai acontecer. A gente está no auge de uma guerra comercial entre os dois maiores PIBs do planeta. China e Estados Unidos são 40% do PIB mundial e os dois estão em guerra comercial. Né? As consequências dessa guerra, ninguém sabe onde vai parar. Então, não é um mercado da gente sentar e observar direcional. É um mercado da gente analisar volatilidade. Né? E observar a volatilidade exige ainda mais cautela, ainda mais atenção, ainda mais foco. Né?
do trader, e isso é uma máquina de destruir riqueza, é uma máquina de destruir capital, é uma máquina de quebrar traders. Então, o máximo cuidado para operar mercados é, em contextos assim. E quem sabe operar, quem tem uma boa postura, né? Quem tem um bom conhecimento, como vocês estão aqui na sala do Alvin, aprendendo todo dia, essas pessoas costumam ser as pessoas mais bem-sucedidas em contextos como esse, tá bom? Eu lembro que um mês atrás, a gente está, hoje são 16 de maio, um mês atrás, eu estava até postando, né, que olha, tecnicamente, Wall Street entrou em bear market, né, por conta do dia D, né, dos Estados Unidos lá, o Trump Day, as tarifas. Ontem, tecnicamente, Wall Street entrou em bull market. Gente, bear market e bull market em menos de 45 dias. Não vamos normalizar isso. Isso não é normal no mercado, tá bom? Isso não garante que os mercados vão disparar ou que vão derreter. Isso só reforça isso que tem falado. São tempos de volatilidade, meses de volatilidade, e nada indica que as coisas vão melhorar, até porque nós tivemos aí um acordo de Estados Unidos e China recentemente, né? Mas o próprio Estados Unidos e a própria China falaram, não, nada vai ser como antes. E a gente ainda começou a ver os efeitos secundários dessa guerra comercial, né? Eu direto tenho conversado com pessoas da economia real, né? Já estão começando a sentir o peso de tudo isso, e as coisas não vão ser fáceis, tá bom? Por mais que a gente tenha aí IBOV renovando o topo histórico, né? Já vamos falar do IBOV, a gente tem uma situação, eu, só para vocês terem uma ideia de como a guerra comercial, um dos caminhos, né, de como ela pode impactar diretamente aqui o nosso bolso, né, as nossas operações, os nossos preços, a nossa inflação, os nossos juros, tudo. Como a gente pode sentir na pele, né? Mesmo que o Brasil não esteja no epicentro, né, dessa guerra, e nas tarifas do Trump, o Brasil foi até relativamente beneficiado, né? Uma tarifa só de 10%. Vamos lembrar que os Estados Unidos são superavitários com o Brasil comercialmente, né? São deficitários com mais da metade dos países do mundo, mas tem um superávit comercial com o Brasil. O que isso significa? O Brasil compra mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compram da gente, né? Então, o Brasil acabou não sendo prejudicado por conta disso, né? Tomou aí uma tarifa só aspas, de 10%, né? Mas olha como as coisas acontecem. Vamos pegar, por exemplo, o México, né? O México, ele é um país, ele é o símbolo da integração econômica global, né? Porque o México, ele produz carros e vende esses carros para o mercado americano, né? 70% dos carros fabricados no México vão para os Estados Unidos pagando uma taxa de 2%. Das montadoras de carro do México, nenhuma é mexicana, todas são europeias. Os motores e os componentes dos carros, nenhum é fabricado no México, né? Alguns na Alemanha, componentes na China, todos integram no México, são montados no México e entram no mercado americano por questão geográfica ali, né? De vizinhança. O Trump, da noite para o dia, anunciou que os carros que saem do México, todas as importações do México, vão subir o imposto de 2% para 25%. 25%. Pensa num carro com custo 25% maior. O carro é um produto de valor agregado alto, né? Uma tarifa de 25% torna qualquer carro sem competitividade, sem preço acessível, quebra a indústria. Qual que é o problema disso? A indústria de carros mexicana foi feita para os Estados Unidos, pelos Estados Unidos. Então, a partir do momento que os carros não podem entrar lá, o que a gente tem? Um superávit, um excedente de estoque de carro no México que precisa ser endereçado para outro lugar. Né? Para onde é que esses carros vão? As montadoras que estão no México, por um acaso, são as mesmas que estão no Brasil. Fiat, Ford, Volkswagen, Chevrolet, todas elas têm plantas no Brasil. O custo de produzir carro no México é menor do que produzir no Brasil. Para que essas montadoras vão querer produzir carro aqui se pode trazer os carros delas mesmo de lá do México e mandar para cá? Né? O preço pode cair um pouco no curto prazo? Vai cair um pouco. Mas o que acontece na sequência? A Anfavea, isso já aconteceu, a Anfavea procurou, inclusive, o Ministério da Indústria e Comércio, olha, temos que criar cotas de importação.
porque senão os carros do México vão entrar aqui, vão destruir nossas plantas, nossa pesquisa, nosso emprego, e criam um problema para a economia. O que são cotas de importação? Protecionismo. Da mesma forma que as tarifas do Trump são protecionismo. Então, se um país protege a sua economia, todos os outros países acabam tendo que proteger a sua também. O que a gente tem no final? Uma economia mais cara, menos competitiva, com menos opções para o consumidor, né? O que a gente tem? Inflação, ineficiência. Então, ninguém ganha uma guerra comercial. A partir do momento que uma guerra comercial entra no mundo, todos os entes envolvidos, a economia é globalizada, né? Todo mundo padece isso. E por isso que eu digo, ninguém sabe onde as coisas vão parar. Não adianta a gente fazer cases, leituras de médio, de longo prazo agora, porque a economia se desorganizou globalmente. E os carros são um único exemplo. Vamos entrar, por exemplo, olha a China. A China exporta eletrônicos, eletrodomésticos, brinquedos, tudo para os Estados Unidos. A China é a indústria do mundo. A partir do momento que os Estados Unidos eles elevam as tarifas para a China tem que endereçar esses produtos para outros mercados. O que a China faz? Dumping, né? Reduz o preço. Esses produtos chegam mais baratos aqui no Brasil. Qual o risco? As varejistas, olha, vai quebrar nosso negócio. Vamos pedir cotas de importação. Inclusive, estava vendo hoje, eletrodomésticos no Brasil caíram de preço agora, né? Justamente porque a China chegou agressiva, né? Aço, o mundo nunca produziu tanto aço quanto agora. A gente está na série histórica de superávit de estoque de aço global, né? Ao mesmo tempo que a gente nunca teve tanto aço, o Trump e a Europa tarifaram o aço, né? O aço está sem mercado, está sem poder vender. O que a China faz com esse tanto de aço? Olha, se eu não vender, vai acumular aqui, vai gerar um custo para mim. Então eu vou criar um dumping, vou reduzir os preços para dar vazão para esse aço. O que acontece? O aço inunda o mundo, quebrando as siderurgias locais. Inclusive, comprar siderúrgica hoje é um péssimo negócio. Fujam de Usiminas, fujam de Gerdau, fujam de CSN, porque o aço que se produz aqui tem um custo muito mais caro do que o aço que se produz na China, e esse aço vai inundar o mercado. Então, a gente está no auge, no olho do furacão de uma desorganização da economia que vai matematicamente chegar aqui no nosso dia a dia. A gente vai sentir na pele mais hora, menos hora. Né? Então, por isso que eu digo, não é hora de fazer projeções, é hora de entender a volatilidade do mercado, capturar movimentos pontuais, ser cauteloso, entender as bandeiras de risco, porque tudo isso, e repito, é inédito. É inédito, tá bom? A gente não adianta a gente tentar buscar padrões lá na Covid, referências de topo, de fundo, não, gente. Porque o mercado ele se configura conforme as condições estão postas. As condições de agora não são idênticas às da Covid, não são idênticas ao primeiro mandato do Trump, tá bom? Então, tomem cuidado com isso, vamos trabalhar dentro da volatilidade, tá bom? Tinha até, de vez em quando eu abro a caixa de perguntas, né? Tinha até uma pessoa que me perguntou recentemente se a gente não está num caso de Terceira Guerra Mundial. Eu duvido muito de Terceira Guerra Mundial, tá? Acho muito, mas muito improvável, para não dizer que é zero a chance, porque a gente tem o seguinte, o mundo, ele nos últimos 30, 40 anos, ele se acostumou com a economia globalizada, com o livre mercado, inclusive a China é um país que é o que é por conta do comércio, a China é uma nação comercial, entrou na OMC em 2001, e teve aquele rally nos anos 2000 que levou o Brasil junto, que levou os emergentes juntos, né, exportando indústria barata para o mundo inteiro. A China desinflacionou a economia global, porque antes um iPhone era produzido nos Estados Unidos e foi ser produzido na China por um terço do preço, um carro foi ser produzido na China por um terço do preço, o aço, tudo, os eletrônicos, tudo foram ser produzidos por um terço do preço na China. Então a China jogou desinflação no mundo inteiro, com sua indústria, né? Então a gente surfou essa onda do livre mercado, essa onda da globalização, né? E essa onda da previsibilidade comercial, né? E essa era ficou para trás. O mundo não vai voltar a esse contexto. Então a gente tinha ali um contexto de estabilidade, de previsibilidade, né? de instituições comerciais globais funcionando. E agora o que a gente tem é tudo isso sendo posto em xeque,
né? E tudo isso, toda essa arquitetura, né, sendo solapada. Então, o que a gente tem agora é uma bagunça internacional, comercial, militar, tá bom? Em toda econômica, em todas as áreas, e no meio disso a gente vai ter uma reorganização. Até ter essa organização, a gente não tem previsibilidade, a gente não sabe o que vai acontecer, tá bom? É, então, agora mesmo, os Estados Unidos, a gente tem confrontos militares, né, guerras pontuais acontecendo no mundo, tem a questão da Ucrânia, tem a questão, a China, ela quer invadir Taiwan antes do centenário da Revolução Chinesa, isso vai dar 2049, né, parece que a Casa Branca tem informações de que a China quer antecipar isso aí justamente para dentro desse mandato do Trump, e o Trump quer evitar isso, né, tem a questão do Mar Vermelho, né? Inclusive teve agora o acordo dos Estados Unidos com os Houthis no Iêmen, né? Só para você ter uma ideia, os Houthis no Iêmen conseguiram abater um F-18 nos Estados Unidos. Sabe quando isso aconteceu? Nunca na história. Tá? Então a gente tem aí a maior potência militar no mundo sendo agredida, tá bom? Por isso, isso enfraquece as instituições americanas, enfraquece o dólar. Não é por acaso que o ouro está batendo recorde atrás de recorde no mundo, tá bom? A partir do momento que o mundo corre para proteção, né? Tudo, todas as instituições, e o dólar é uma instituição, são colocadas em risco. O que garante o dólar? Né? Quem é o dólar no mundo hoje? O dólar é o que os Estados Unidos diz que ele é. Mas se os Estados Unidos estão em xeque de credibilidade, o dólar também está. Né? Se sair o dólar, que moeda entra? Olha, se sair o dólar e entra outra moeda, essa outra moeda ela já entra em xeque também. Né? Porque se o dólar caiu, o que garante que uma outra moeda não vai cair? Então, qual que é a proteção? Ouro. Né? Não é por acaso, ali no ouro, quando o ouro sobe muito, drena a liquidez dos mercados. Os mercados, quando não estão líquidos, são ainda mais voláteis, tá bom? Então, tudo isso é colocado. Aí, cortando para o Brasil, como é que o Brasil entra nesse cenário todo? O IBOV, ele está em topo histórico, né? Se a gente olhar todos os emergentes hoje, nenhum conseguiu renovar o topo antes das tarifas. O único que conseguiu foi o Brasil. O único, tá? O México agora está encostando ali na região de topo, ele certamente vai subir, né? E quem eu vi também que está subindo é a Alemanha e Itália. Mas se a gente colocar o Brasil contra as cestas de emergentes, relativamente o Brasil ele está melhor, né? Vou até colocar o Ibov aqui na minha tela, mostrar uma coisa. No auge da crise, né, das tarifas, que foi ali abril, né, 8 de abril, o Ibov estava 123 mil pontos, né? Se a gente lembrar que há poucos meses atrás a gente falava que sempre falava de crise no Ibov, né? Falava da festa dos 100 mil pontos, né? Esses 100 mil pontos nem chegaram a ser ameaçados. Então, assim, o Brasil, ele se segurou bem, né? A gente vai entender esses motivos, e na hora de retomar, né? Retomou numa facilidade muito melhor do que a cesta de mercados. Tanto é que o Standard Poor's, nesse bull market, né? Nesse bull market de uma semana, não renovou o topo, tá bom? É, os mercados asiáticos, eles não renovaram o topo. E, e aí o Ibov ele já está a 139.300 pontos. De novo, o que eu estou falando aqui é um contexto, uma percepção macro, mas todo dia a gente vai ter novas informações. Daqui a pouco o Trump pode falar, olha, eu vou aumentar de novo as tarifas para a China. E essa volatilidade de volta, os mercados voltam a cair. Eu, inclusive, acredito que os mercados vão voltar a cair justamente por conta dessa volatilidade toda. Mas o Brasil é o seguinte, o Brasil, ele, desde ali de 2022, 22 foi o último ano do mandato Bolsonaro, né? Isso não tem a ver com política interna, não tem a ver com questão Lula ou Bolsonaro. Tem a questão da geopolítica de Brasil no mundo. Né? O Brasil é um país que tem atraído fluxo de investimento do mundo todo. Em 2022, foi o terceiro país que mais ganhou investimento no mundo, atrás dos Estados Unidos e China. Em 2023, foi o segundo país que mais ganhou investimento no mundo, atrás da China, atrás dos Estados Unidos, né? Passou a China. Em 2024, saiu essa semana o relatório da OCDE, né? Foi o terceiro país que mais recebeu investimento no mundo.
atrás dos Estados Unidos e de Luxemburgo. Luxemburgo recebeu mais por ser um paraíso fiscal, né? As pessoas, justamente para proteger o seu capital, levaram para lá. E isso acabou dando uma distorção nesse gráfico, né? Nesse infográfico aí. Mas o Brasil, ele vem recebendo investimentos no mundo inteiro por conta de uma série de fatores, né? Primeiro, estabilidade geopolítica. Diferente dos outros grandes países do mundo hoje, o Brasil não está no epicentro de uma crise, como acontece na Rússia, na China, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, né? O Brasil, então, tem uma previsibilidade geopolítica, tem uma matriz energética limpa. Vamos lembrar que a agenda verde está no centro do debate internacional hoje, né? Então, o Brasil tem uma segurança energética, que se a gente for pegar os grandes países do mundo hoje, China, ela importa energia, né? Na base de petróleo, né? Na base de instrumentação, ela é uma importadora de energia. Índia é uma importadora de energia. Aliás, China e Índia são importadoras de energia e de alimento, tá bom? Dos grandes países hoje, principalmente ali no BRICS, né? O único exportador líquido de energia e de alimento é o Brasil. A Rússia exporta energia, mas não exporta alimento em grande quantidade. Então, assim, e a Rússia está no meio de um conflito geopolítico, está sancionada. Então, assim, o Brasil tem abundância de energia, tem abundância de alimentos, tem estabilidade geopolítica. Isso acaba favorecendo o Brasil receber investimentos nesse contexto. Tá? Não é por acaso que a gente está vendo a China abrir planta atrás de planta aqui no Brasil, até porque a China sancionada, o melhor caminho para ela é abrir fábrica no Brasil e daqui tentar exportar para os Estados Unidos, né? Então, o Brasil, ele está em um favorecimento global, não é de hoje, é uma questão estrutural do Brasil, e isso ajuda a Bovespa a se performar, né? Ou ajuda a segurar as quedas do Ibov, né? Quando é para subir, sobe mais rápido do que os pares, quando é para cair, segura um pouco, justamente porque a gente está numa economia, a economia brasileira tá uma economia aquecida, até sobreaquecida, né? Não é por acaso que a gente tem inflação, não é por acaso que o juro está batendo os 15, né? O mercado consumidor está forte aqui no Brasil, né? Mas dentro disso, o que a gente tem? As nossas questões fiscais, né? Ano que vem tem eleição, então a gente vai. O Banco Central, inclusive, anunciou, né, no comunicado, e na ata, né? Saiu a ata terça-feira, essa semana. Mais atenção fiscal. Puxou a orelha do Lula, puxou a orelha do Haddad, né? Mas a gente não vai ter comprometimento fiscal nem esse ano nem no próximo. Não adianta. Inclusive, teve aí a crise, o escândalo do INSS, né? Isso queimou a imagem isso derruba popularidade, cai capital político. Como é que o governo vai reagir aí? O Lula já está voltando da China com uma agenda. Essa agenda saiu aqui o Thomas Trauman, ele soltou na coluna dele. Olha só, isenção de contas de luz, isenção de gás, né, tudo isso para retomar popularidade. Tá? Linha de crédito para compra de moto para entregadores de aplicativo, aumento do Bolsa Família de 600 para 700 reais. Tudo isso vai acontecer para retomar popularidade. O que é isso se não é expansão fiscal? Né? Isso vai gerar risco aqui no Brasil, vai aumentar a volatilidade, né? O que o mercado está olhando? Olha, o que a gente pode se ancorar é na eleição do ano que vem. A né? tese da transição, né, que pode ter aí. Exatamente. Então, o Lula, ele não vai ter pudor em colocar os cofres públicos à disposição da reeleição dele. É uma questão estrutural. O Bolsonaro fez o mesmo, né? Vamos lembrar que lá em 2022 o Bolsonaro zerou PIS, COFINS da gasolina, né, para conseguir tentar a reeleição. O Lula vai fazer o mesmo. Então, ano de eleição não é ano de estabilidade fiscal. Isso vai gerar um risco, vai gerar volatilidade. E voltando ao que eu estava falando, vamos lembrar, o mundo está num superávit de aço, né? E qual a matéria-prima do aço? Minério de ferro. Se a gente tem tanto aço no mundo, não tem tanta demanda de minério. Qual que é o carro-chefe do Ibov? Vale. Vale não vai puxar Ibov, né? Qual o outro carro-chefe do Ibov? Petrobras. O petróleo, o Alvin até capturou um belo movimento de petróleo, né? Peguei a 59 o petróleo. Maravilha.
O petróleo, deixa eu até colocar aqui na tela o E preço. quem estava na sala, eu expliquei, né, o racional do dia que eu fui posicionar, mas basicamente, time, assim, a gente tinha uma queda acentuada do petróleo com Hum, países da OPEP forçando a produção, né? E Aham, aí, quando eles começaram a forçar essa produção, eu fui ver o break-even deles, que era o que eles precisavam, né, fazer para não ter instabilidade. E não era uma diferença muito grande, né? Deixa eu até ver depois se eu acho o gráfico, mas eu lembro que era uma diferença assim pequena em imagem a quem eles queriam prejudicar, que se eu não me engano era Cazaquistão e acho que era o Iraque que não estavam seguindo ali o meio que eles queriam prejudicar. E aí eu uhum. vi o break-even, né, deles lá e não estava muito grande. Eu falei, ó, galera, acho que o petróleo estava batendo próximo a esses 58, 59, 60. Eu falei, ó, galera, vou me posicionar aqui, né, nesse trade Uhum. aqui, nesse case aqui de petróleo, por causa disso, disso e disso. E aí eu lembro que na outra semana o petróleo já estava assim, 62, 63, e enfim, aí no Aham, 60, 66 eu consegui realizar uma boa parcial ali. Acho que foi antes de maravilha. ontem. Você olhou o break-even, foi no relatório da IEA, né, da Agência Internacional de Energia? Foi, deixa eu pegar aqui para você ver. Só Que uma vez por mês a OPEP lança o relatório deles, e logo depois a IEA lança também. Ó, o Davidson, não para de falar mal ó, do o Davidson agora, Davidson. né? Ó, E aí, e meu aí, povo, só ouro? Davidson? Como é que você tá? Eu tô Hum, perfeito, Sempre. sempre perfeito. E aí, Daniel, só ouro? Todo mundo só ouro? só o ouro. Ó, o ouro, graças a Deus. Então, Gente, Ah, o tá, homem, o homem tá trabalhando, viu? trabalhamos aqui, trabalhando mais do que sovaco de aleijado. porra, Tá feio o trem. eu acho que essa ele inventou na hora. Hã? O trem tá sofrido, Daniel, tá sofrido. Mas vamos lá. Então, a gente está num excedente histórico de aço com esse excedente. Não tem demanda para o minério de ferro. Então, um dos carros-chefes, a Vale, não anda, né? A gente tem uma situação do petróleo que é o seguinte: o petróleo, se a gente for, quem conseguir colocar na sua tela aí, pode até colocar no semanal para entender, ele disparou lá para 126 dólares o barril, né? Na máxima ali, em 2022, no contexto da invasão da Rússia pela Ucrânia, a Rússia sancionada, escassez de petróleo no mundo, né? Ali foi o seu topo. Desde então, desceu e foi lateralizando, né? Entre 64 e 94, ali até hoje, praticamente, né? A OPEP conseguiu fazer um acordo ali de produção, de estabilidade no preço do petróleo, e o petróleo entrou numa previsibilidade, né? E ficou nessa região. O que aconteceu depois que o Trump assumiu? Ele jogou as tarifas no mundo. Um dos motivos foi justamente forçar uma brecagem da economia mundial. O Trump é uma pessoa que ele acredita, né, isso tá no livro dele, ele acredita na destruição criativa. Ele acredita que se ele criar um caos, alguma coisa positiva vai sair desse caos. Né? Então, se ele desorganizar a economia, ele dá espaço para uma criatividade, para uma reorganização mais criativa, mais eficiente, mais barata. Ele acredita nesses valores. Né? Isso fez ele, inclusive, ele é o homem de negócios que ele trabalhando dessa forma, né? Enfim, então ele queria uma destruição do preço do petróleo, até porque se ele destruir o petróleo, ele enfraquece a Rússia, né? Ele enfraquece a Arábia Saudita, né? E coloca todo mundo na palma da mão dele. Junto disso, né? O que a gente teve, o que a gente está para ter, um acordo entre Rússia e Ucrânia. Né? Inclusive, as delegações de ambos os países estão em Istambul agora. Né? Um acordo pode favorecer o cessar-fogo, que pode reduzir as sanções à Rússia. Reintegração do petróleo russo no mercado global. Petróleo, aumento de oferta, petróleo para baixo. Tarifas e juro alto, destruição de demanda, petróleo para baixo. O que a gente tem agora? Acordo dos Estados Unidos, do Trump com os Houthis no Iêmen. Né? Isso garantiu uma previsibilidade no Mar Vermelho e o Trump parece que vai conseguir forçar o Irã a um acordo também. Isso também é petróleo para baixo. A OPEP, recentemente, anunciou que, mesmo com a queda do petróleo, vai aumentar a sua produção em 1 milhão de barris dia. Aumento de oferta, petróleo para baixo. O que a gente viu no preço do petróleo
essa lateralização que vem desde a invasão da Ucrânia rompeu o suporte. Né? O petróleo chegou a operar ali na mínima a 54 dólares o barril. Né? A gente não via esse preço, 54, desde 2021. Né? Recuperação dos preços da Covid. Né? Então, desde muito antes, o petróleo está num preço mais baixo do que na invasão da Ucrânia. E olha aqui, isso a Rússia é sancionada. Então, a tendência do petróleo, né, é aumento de oferta no mundo hoje. Então, como é que isso impacta a gente? Nossos dois carros-chefes, Vale e Petrobras. A Vale, o minério de ferro não vai andar. E não vai andar tão cedo no mundo. O petróleo reduz as margens de Petrobras. Né? Então, esses dois carros-chefes, commodities no Brasil, inclusive o acordo dos Estados Unidos e China despencou milho, despencou soja, um monte de produtor já está desesperado justamente porque a segunda safra vai ser vendida agora, né? Quem não travou o preço vai perder muita margem. Né? Então, é isso que eu estou falando desde o começo. São tempos de volatilidade e não de direcional, são tempos de volatilidade. Né? Bear market e bull market no SPX em menos de 30 dias. Né? Configurou um, configurou outro. Isso não é garantia que os mercados vão ser previsíveis. Pelo contrário. Né? Então, tudo isso joga ainda mais instabilidade nesse cenário. O que está puxando o Ibov? Bancos. O que a gente tem para bancos hoje? Olha, a Selic está no topo. Né? Banco Central... Eu estava conversando com um colega, ele até falou, Daniel, eu até acredito que o Banco Central possa subir de novo os juros para 15, né? Está em 14,75, pode subir para 15. Eu acredito que não. Né? Mas mesmo que a gente considere 15, é um aumento só residual, né? 0,25% não vai fazer muita diferença no que já faz hoje. Né? Mas fato os juros já estão em cenário de topo e agora a pergunta se vai se segurar um pouco nessa região antes de começar a cair. Uma hora vai cair. Né? E isso vai depender justamente dessas questões comerciais que eu tenho falado desde o começo. São tempos de indefinição, de imprevisibilidade. Ninguém sabe o que vai acontecer como consequência da guerra comercial. Nem o Trump sabe, nem o Xi Jinping sabe, nem os bancos centrais sabem, nem o Fed sabe. Todo mundo falou que não sabe, inclusive. Né? Então, óbvio que eles vão esperar antes de tomar um movimento. Mas, juro alto favorece banco? Não. Juro alto não favorece banco. Né? Banco, ele ganha com spread bancário, né? E uma parte pequena do spread bancário é juro. Né? O que favorece banco é linha de crédito, expansão de crédito, né? E redução de inadimplência. A inadimplência está até alta, mas o que a gente tem é uma expansão de crédito sem precedentes no Brasil hoje. O FGTS virou garantia de consignado. Isso é expansão de crédito. Esse crédito vira consumo. Né? Expansão de Bolsa Família vira consumo. Né? Linhas de crédito do BNDES vira consumo. Então, o que a gente tem é um sobreaquecimento da economia brasileira, garantida pelas linhas de crédito do banco, e isso está mantendo o PIB onde está e a inflação onde está aqui também. Tá bom? Isso, naturalmente, vai deixar o Ibov performando mais um pouco, mas esse contexto, essa economia brasileira, ela não é reflexo do que vem de fora. Né? O Brasil vai continuar recebendo seus investimentos, o Brasil vai continuar recebendo aportes em questão de geração de energia, em questão de novas plantas. Né? A gente vai expandir, inclusive, no médio prazo, a nossa indústria aqui, mas focando no curto prazo. O que a gente tem é uma economia sustentada pelo crédito, o crédito são os bancos sustentando o Ibov. E isso vai continuar até o ano que vem, porque a gente tem um ano eleitoral, a gente tem o governo Lula que vai pisar no acelerador do gasto fiscal justamente para recuperar sua popularidade, para tentar chegar competitivo em 2026, vai aumentar a Bolsa Família, né, vai ter linhas de crédito para compra de motocicleta, né, vai ter isenção de conta de luz, vai ter isenção de gás, isso vai virar consumo. Então, a gente vai continuar aí um mercado aquecido aqui no Brasil, pressionando a inflação, tá bom? A nossa inflação não vai baixar tão cedo para baixo de 5%, e isso vai mantendo o Ibov. Só que a dinâmica conjuntural do mundo hoje favorece o Ibovespa a subir mais que os pares quando for alta e segurar
mais que os pares quando for queda, né? Tá performando melhor que o Wall Street, renovou o topo, né? Tá performando melhor que a cesta de emergentes, está performando melhor que a China. Aliás, a China não vai ser case para os próximos anos, tá bom? O capital está fugindo da China, e justamente essa fuga de capital da China aporta aqui no Brasil. A gente não vai ver é, a indústria da China indo para os Estados Unidos, como o Trump quer no passe de mágica, né? Ele quer que a indústria se consolide nos Estados Unidos, volte para os Estados Unidos ainda no mandato dele. Não é assim que a banda toca. Eu lembro que lá em 2021, né, a Apple anunciou que ia migrar a fabricação de iPhones para a Índia, da China para a Índia, 2021. Né? Já foram 4 anos e a produção na Índia, hoje, só diz respeito a 20% de tudo que é fabricado na Apple. 20% em 4 anos. Né? Então, não é fácil migrar as fábricas nessa velocidade. Steve Jobs, quando era vivo, ele até falou, olha, na China, hoje, a gente tem 700 mil funcionários, né, supervisionados por 30 mil engenheiros. Não existe essa mão de obra nos Estados Unidos. Não existe. O Steve Jobs falou. Né? O Warren Buffett, na última conferência dele, falou a mesma coisa. Né? Inclusive, agradeceu o Tim Cook que estava lá na plateia, né? O CEO da Apple. Então, o que a gente tem? Um estímulo para as fábricas saírem da China, mas não necessariamente ir para os Estados Unidos. Só que à medida que as fábricas saem da China, a China deixa de receber investimento. Né? O que todo mundo olha para a China e pensa, olha, a Rússia invadiu Taiwan, invadiu a Ucrânia e foi sancionada. A China tem pretensões em Taiwan. O que me garante que a China não vai ser sancionada daqui 5, 10 anos? Então, quanto mais exposto eu estiver à China, mais vulnerável eu vou estar. As fábricas vão sair da China por conta disso. Né? Então, a China está vivendo um processo de desindustrialização, né? E isso afeta muito o minério de ferro, isso afeta muito commodities e isso afeta materiais básicos aqui. Então, é o tipo de coisa que a gente também tem que ficar de olho. Então, tudo isso vai fazer preço aqui no Brasil nos próximos meses, né? A gente tem que ler as notícias, entender, tá? Como o Alvin falou, vamos olhar para o DI, né? O DI já não sobe mais de onde está, é muito difícil, né? A menos que a gente tenha aí novos eventos, né? Uma nova catástrofe vinda do Trump, mas é muito improvável. Né? O que a gente tem é banco sustentando o Ibov, o que a gente tem gasto fiscal no Brasil, né? E o que a gente tem lá fora é essa imprevisibilidade comercial. Então, são tempos de volatilidade, não são tempos de definir um direcional, não são tempos de dizer, olha, o dólar vai estar tal lugar daqui 3 meses. Qualquer analista, qualquer pessoa que disser isso está mentindo. Né? Há 3 semanas atrás, estava todo mundo, os jornais, os analistas falando de bear market, agora já está todo mundo falando de bull market. Então, assim, eles mudam é o preço que faz a opinião, não é a opinião que faz o preço, não. Né? A semana que vem os preços caem de novo e os jornais ficam pessimistas de novo. Então, não são tempos de trabalhar essa volatilidade e de fazer posições dentro dessa volatilidade. Não, Davidson? É isso aí, Daniel. Daniel Camargo. Rapaz, o homem tá bonito, hein? Você arrumou só pra live aí, Daniel? Não, eu tava falando pro Alvin, tô com garganta ruim. Tô aqui tomando água atrás de água, tossindo muito. O povo da live aí tá com moral, viu? Que o Daniel, nem quando eu vou encontrar ele, ele me encontra bonito assim, moço. Você tá doido? É isso. Você quer continuar aí mais alguma coisa? Pode falar. Pode falar? Vamos lá. Tô um pouco sumido, né? Um pouco sumido aí, muita correria, muita coisa que eu tô resolvendo. Como eu expliquei pra galera lá do Trader Raiz, eu tô em um momento de expansão. Chega um momento que diversificar, expandir não é mais necessidade, é obrigação. E esse é o meu momento agora, então eu tô aproveitando para poder fazer essa expansão no time correto. Obrigado aí ao Alvin por me permitir participar aí dessa live aí com a galera. O Daniel aí, que é um grande economista aí também, um cara bem sensato, né? E a todos que estão aqui participando, todo mundo que vem me perguntando no direct ali, as pessoas que eu consigo responder, eu sempre aconselho a integrar aí a sala educacional do Alvin, justamente porque meu tempo tá cada vez menor para curso, para, sabe, tá dando suporte ali, então nada mais justo do que direcionar para alguém que consiga comportar isso, né? Mas vamos falar um pouquinho aí de price action agora, de gráfico.
Já que a galera toda aí já teve uma aula excepcional aí de macro, vamos focar um pouquinho no gráfico agora, só para eu Bora. passar para vocês algumas instruções referente a esse momento que a gente está vivendo. Conforme o Daniel já descreveu para vocês, eu peguei uma parte pequena, mas bem produtiva do que ele explicou. E eu concordo, né, com muito do que foi dito, inclusive esse ponto de que a gente teria um preço mais otimista e os veículos de comunicação sempre sugerindo pessimismo. Eu acredito que é aquilo que eu sempre falo no Insta, né, pra galera. Olha, se a gente tem uma correlação apontando para cima, não tem por que a gente ficar preso numa concepção de que aqui já é topo histórico, volta a cair, daqui não passa, daqui isso, daqui aquilo. Eu me lembro que quando a gente estava atingindo ali o topo de 2018 para 19, antes do Covid, que a gente estava bem num topo, inclusive Vale estava num topo, tava praticamente tudo num topo, parece que estava tudo esperando uma correção, né? Parece que quando a bolsa, o mercado, a economia tá decolando, aí o universo vem e joga alguma coisa para corrigir. É impressionante. É uma coisa assim que não tem nem como a gente, né, prever. E quando Uhum, tudo tá muito ruim também, repentinamente as coisas mudam para outra direção. Então, um dos termômetros que a gente precisa observar, e é o que eu faço todos os dias quando eu vou operar, é justamente ter a percepção do que os veículos de comunicação estão falando. Porque na maioria das vezes, todos eles estão errados. Todos eles estão errados. Então, você vê um veículo de comunicação muito pessimista sobre isso, sobre aquilo, já é, de certa forma, uma opinião de algum analista endereçado ou enviesado naquilo que ele está falando. Principalmente porque hoje a gente está numa moda de tomar partido como animal de estimação, né? Partido de estimação. Então tem muito analista que é preso a um partido, que é preso a uma ideologia e acaba trazendo isso para os veículos de comunicação. É o caso, por exemplo, do Metrópolis, que sustenta vários e vários dias uma narrativa sempre favorecendo o escritor que está escrevendo a matéria. Ah, eu acho que o governo do PT é isso, então vou criticar ele aqui de forma bonita, usar umas palavras lindas aqui, mas para poder mostrar para o povo um pouco da minha revolta com esse governo. Ou se eu sou a favor, ou se eu sou contra, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a gente vive num mundo que ganha dinheiro quem interpreta, não quem lê. Ganha dinheiro quem sabe interpretar, não quem lê, tá? E renda variável, day trade, hoje, o mercado, ele presenteia, não é quem erra ou quem acerta mais, é quem erra menor, não menos. Porque tem gente que erra menos, mas quando erra, devolve muito. Então, é errar menor e acertar maior. Não acertar mais e errar menos, como muita gente pensa. Então, a gente tenta fazer o quê? Mitigar por meio do gráfico, junto à correlação, junto a toda essa leitura, o máximo possível de errar menos, porém maior. A gente tenta errar menor. Por isso que os nossos stops sempre são na casa, no índice dos 100, 120 pontos de stop loss. Porque isso para a gente é uma pontuação menor, pequena, que cabe dentro de um gerenciamento de risco para que você venha posteriormente conseguir supri-lo, né? Se sobressair de um prejuízo pequeno para um retorno maior. Então, isso é importante. Um outro ponto determinante, falando um pouco de mindset, sobre postura, né, de trader, é que você precisa manter a sua postura inicial até o final, porque a postura inicial define o seu resultado final. Então, se você vem para o trade ansioso, se você vem para o trade com vício de clique, se você vem para o início do dia lendo notícias e não interpretando o cenário, essa postura vai permanecer até o fim. E o resultado no final, ou loss, ou um gain muito sofrido, que você não teve ele com razão, mas com emoção. Então, participar do mercado com uma postura inabalável e crítica ao que você está lendo é o que vai favorecer em errar menor e acertar maior. Ponto. Tá? Eu não posso vir para o mercado falando, e a FNC aqui estourou para baixo e o mercado não foi. Está descorrelacionado. Matei. Não, eu estou errado. Eu estou errado nisso. Por quê? Tratando de correlação, foi o que eu falei nos stories dias para trás, não existe o 100% absoluto em absolutamente nada que é relevante para a nossa vida. A estatística é isso, é dizer que não existe nada 100% absoluto.
Um lucro de um produto que você compra, em absoluto, ele nunca vai bater o 100% real. Sempre vai ser 99,99999. A margem de erro é sempre 99,9999. Nunca você vai pegar e bater exatamente um 100% absoluto, porque não vai existir. E as pessoas se prendem ao quanto está certo, mas deveriam se prender ao quanto está errado, que é justamente para a gente identificar quem está no comando. Porque às vezes a margem de erro que a gente tem aqui para correlação é justamente onde está a correlação. Então eu vejo hoje um exemplo, o IFNC, que a gente teve o Banco do Brasil reportando um prejuízo, um lucro, né, 20% menor, mas isso também veio devido a a nova regra, né, teve uma aplicação acho que deixa eu ver aqui, tava lendo ele aqui, Ainda não li o reporte do Banco do Brasil, não. não leu não? Depois eu vejo aqui, senão vai sair, mas basicamente eles tinham que trazer para a gente uma previsão de prejuízo maior, né, antecipado. E isso certamente influencia a estrutura do banco na divulgação do seu resultado. Então, assim, a gente já teve uma notícia impactante para uma sexta-feira. O que é coerente graficamente falando para uma sexta-feira, independente se a gente tem notícia ou não tem notícia. Vamos fazer isso no gráfico aí para todo mundo aprender. Coloca aí, grande Alvin, o volume financeiro no IFNC aí, né, nesses gráficos aí de correlação. Pronto. Agora vamos pegar a abertura da primeira vela do IFNC de 15 minutos. Quer que eu abra o ativo só o IFNC? Pode abrir, expande só ele. Vocês vão fazer isso aqui, ó, pra gente operar sexta-feira tranquilo, sem loucura, sem estar se preocupando. Agora, ó, prestem atenção. Não é só o gráfico. Isso daqui, vocês obviamente vão identificar o cenário, a leitura econômica, que é importante, o que tem para o dia, se tem notícia, calendário econômico, etc, etc, para vocês poderem mitigar os riscos de errar a operação, certo? Então eu preciso fazer toda a leitura. Eu não vou só abrir o gráfico e fazer isso aqui e aplicar e ponto final, tá tudo certo. Beleza? Mas eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como fazer para vocês se darem bem em sexta-feiras. Porque a sexta-feira do trader é sempre a 13. Sexta-feira 13. De todo mês, não importa se é abril, maio, junho, julho, agosto, não importa. Sexta é sempre a sexta 13, né? Pronto, aí vamos pegar essa primeira de hoje, pega a primeira da semana passada, a primeira da semana retrasada, as 4 últimas referente ao mês. Sempre a primeira vela, só o volume, pra gente ver a média dele. A gente vai somar aí esses volumes, a gente vai dividir por 4, referente às 4 semanas, e a gente vai ter a média. Tá sem áudio, Alvin. O começo aqui foi dia 2 de maio, né? Aí você quer que eu pegue Pronto. só sexta-feira? Ou você quer que eu pegue Só a dos sexta-feira. dias? Isso, a sexta-feira, a primeira vela da sexta-feira. Porque a primeira vela da sexta-feira, ela traz a inclusão pra gente de fluxo da 9 até as 10. Certo? Que o IFNC abre às 10. Então, essa primeira vela de 15 minutos, ela traz a precificação para a gente justamente disso. Parte do fluxo de abertura junto ao fluxo que já existia interessado na abertura de 9 até as 10. Deixa eu só ver aqui no calendário, mas eu acho que dia 2 foi sexta. Dia 2, dia 9 e dia 16. Dia 2 aqui, primeira vela. Ó, Roberto falou, fiz uma amostragem de 5 anos e a maioria da sexta-feira é negativo no índice. Boa. Aqui. Aí, o que você quer que eu faça disso? Pega aqui o volume negociado. Isso, pega o volume só da primeira vela. Seria esse 93,70? Sim. Isso mesmo. Deixa eu abrir aqui. Não, não, não. Lá no volume. Aqui. Vê aí a média que ele bateu. Mas vai dar a mesma coisa. Vai ser esse número que ele falou aí. É porque pra mim aqui não dá pra ver. É, Sim, 90... ele tinha clicado lá, beleza. Uhum. 93, pronto. Anota aí, 93,7. Vamos pra próxima sexta.
A próxima sexta foi dia 9. É 241, Pronto, 242. anotem aí também que eu tô sem poder anotar nada. Anotaram? Pode passar? Ou quem quiser mandar no chat aqui para poder ficar, É. A primeira lá foi 93, se eu não me engano, e essa foi 93,7 e a segunda 241. isso, 0,8, 241,8. E hoje foi 49,12. certo. A gente só tem 3, né? Com hoje. Pega mais uma do mês passado, só pra gente poder concluir 4. Pega. Alguém sabe me dizer qual foi o dia, galera? O dia 2 foi sexta. Anterior ao 93,7 que a gente pegou aí. Dia 25, Gui. 25? Obrigado. Dia 25. Volume 9907. é 85,52, não? Isso aí. 85,52. Agora vamos somar eles, divide por 4, pra gente encontrar a média. Beleza. A média dá 117,53. Pronto. Bora botar aí no chatzinho também pra gente não se perder. É. 117,53. Agora a gente vai pegar as velas, primeira vela do IFNC do primeiro dia que a gente calculou, ver se ela foi positiva, marca lá uma linhazinha de resistência no topo. Se foi negativa, marca no fundo, o fechamento dela, sempre no fechamento. Tá, beleza. Tu quer que eu faça isso desde o dia 25, né? Isso, desde da primeira média aí do primeiro número de volume, né? Aí dia 25 foi positivo. Marca o topo. Tá. Deixa eu só pegar aqui pra eu marcar. Dia 25 aqui foi positivo. Ah, você quer que eu marque a linha, né? No topo? Resistência? Isso. Beleza. Aí agora dia 2. Dia 2 foi negativo, marca o fundo. Marca fundo. Dia Vai 9. encaixando, olha lá. Pegando o topo, o suporte e resistência de forma correta. Entendendo, na verdade, a razão, né? Pelo qual foi criado. Deixa eu ver se eu consigo só limpar aqui. Dia 9 e depois é hoje, né? Dia Isso, hoje 16. 16, a primeira vela foi negativa também. Pronto. Aqui estão as 4 marcações. Perfeito. Agora vamos lá no índice. Isso daqui a gente vai fazer a utilização tanto no material básico quanto no IFNC para a gente poder identificar regiões importantes para a gente poder agir no índice, tá? Quer que eu Agora, faça no IMAT agora? não, faz só aí, depois a galera repete no imagem, senão vai ficar extenso. Mas a Beleza. galera já pegou o raciocínio. Agora vamos lá no índice e verifica primeiro o volume da vela de 10 horas. Financeiro Volume também? financeiro da vela de 10 horas no índice, isso. Tá. 10 horas. A de hoje? Ou você A quer de que eu hoje. faça? A de hoje teve 8,13 bi. 8,3 bi. Esse aí no de 5 13. minutos, né? 13. É, 8,13. 8,13 bi. 5 Na de 5 minutos. minutos. Isso. Beleza. E a de 9 horas deu quanto? A de 9 horas. Deu 6,54. 45. 6,45 bi. 6,45. A gente tem aí. Deixa eu ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
São 14 velas até as 10? Não dá para ver direito aqui. São 13. A 13ª vela, ela abre 10 horas. Pronto, mas o fechamento dela é entrar na 13ª, né? É. Pronto. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. Você vai marcar no índice a vela das 10, o fechamento dela, para a gente poder identificar a partir desses períodos, desses últimos quatro sexta-feiras, a gente identificar as regiões condizentes com o IFNC, e quando o IFNC for romper alguma dessas regiões ao decorrer do dia, a gente vai ter um start de direção. Marca aí que vai ficar bem simples, bem limpo, para a galera entender. E a nossa média de rompimento vai vir em saldo de agressão das regiões. Eu vou ensinar para a galera como é que faz no índice. É para eu marcar, então, todas as sextas, né? O fechamento das 10 horas. Do mesmo jeito que a gente fez com o IFNC. Se foi positivo, máxima. Se foi negativo, mínima. Fechamento, máxima ou quer mínima? dizer. Não. Se foi positivo, o fechamento lá em cima. Se foi negativo, o fechamento lá embaixo. Calma, então no IFNC não era para marcar máxima e mínima, era o fechamento? É que eu marquei máxima e mínima. Você marcou. Se a abertura tiver ficado bem pertinho da. Abertura não, o fechamento tiver ficado bem pertinho da máxima, pode ser máxima. Não, mas eu acho que você fez certo. Eu acho que você fez certo, Guilherme. Quando fechou negativo, você marcou mínima. Eu marquei mínima. É porque agora ele tá falando que é para marcar o fechamento. Aí eu não sei. Não, pode marcar o fechamento, pode marcar. Eu acho que foi isso que você fez no FNC, sim. Eu fiquei acompanhando. Foi? Tá bom, eu vou seguir aqui. Vou pegar a sexta-feira aqui. Deixa eu só abrir o IBOV e deixar ele limpo aqui, o mini índice. Sexta, dia 16, dia 9, né? O outro. E dia 2. Vou pegar o dia 9. E aí o que é que acontece, galera? Sempre que sair uma sexta a mais, a única coisa que vocês vão fazer é excluir a primeira lá e manter a quarta, a atual. Então, hoje é sexta. Aí hoje, vamos supor que eu tivesse 4 linhas já para trás no IFNC, material básico e índice. Aí eu vou excluir uma, a primeira lá mais antiga, e vou botar a atual agora. Então eu vou ficar sempre com esse ciclo mensal, tendo a média, fazendo a média do volume, né, do ativo lá, para a gente poder ter a explosão na hora que romper no índice, a gente saber se o volume é condizente para levar até a próxima região ou não. Tá. Dia 9, dia 2, só vou marcar aqui desse. Dia 2, 10 horas. Aqui. E agora o dia 25, né? Dia 25. Deixa eu só cumprimentar um bicho aqui. Fala, Cuba! Só hora. De carro, lá, muito calor? Não, tô numa reunião aqui. Já eu saio aí. É um cubano que veio lá de Cuba trabalhar para nós. Tô importando mão de obra de Cuba, pô. O brasileiro não quer trabalhar, ué. Pronto, marquei aqui no índice. Pronto, fechou. A gente tem as 4 últimas, certo? Quer que eu coloque o volume aqui também? Bota aí o volumezinho financeiro. Tá. Deixa eu só agora minimizar. Pronto, tá marcado aqui o IN e tá marcado aqui também o FNC. Pronto, fechou. Agora o que vocês vão fazer? Depois que vocês fizerem a marcação do IFNC, material básico, a gente tiver todo esse conjunto ali, a gente vai somar o volume financeiro, vai dividir por 4, foram os 4 períodos. Deu resultado de 100 e poucos milhões do IFNC. Depois eu vou fazer a mesma coisa com material básico, vou somar e vou dividir. Depois vou somar os resultados finais para poder ver o volume financeiro que eu preciso de, no mínimo, no índice para acontecer na região. Ficou claro? Sim. Só que tira uma dúvida, acho que o pessoal vai ter também. Tomar materiais básicos e IFNC, né? Ou tirar a média dos dois. Isso, vou somar. Somar. Isso, o resultado final eu vou somar. Uhum. Pronto. Somando, eu tenho o volume mínimo para acontecer um rompimento evidente no índice. Certo? Certo. E o volume do índice tem que ser maior do que o volume dessa soma.
do que dessa soma, exatamente. Tem que ser Que maior. por exemplo, seria o 117 que a gente tem do FNC, e vamos supor que o IMAT fosse 100. É isso, aí eu tenho 200 milhões. Aí eu tenho uma vela. Aí quer ver, dar um zoom agora no índice. Aí vamos supor que agora eu tivesse essa vela aí, ó, essa vela que está trabalhando agora, rompendo uma marcação de sexta-feira para trás. Só que o volume dela tá menor que a soma do último acontecimento da sexta-feira para trás. Que é a soma que a gente já vai ter de FNC e material básico. Certo? Certo. A galera fica meio perdida, né? Mas vamos lá, vou recapitular. Ó, eu vou pegar o IFNC e vou fazer a soma dos volumes das últimas sexta-feiras. Certo? A Correto. primeira vela dela, a 15 minutos. 15. Não é 5, De não. 15 minutos. Ficou claro? 100%. Vou somar. Peguei IFNC, sexta, dia tal, dia tal, dia tal, dia tal. Somei todos. Divido por 4 e encontrei a média. Certo? Certo. Vou lá no material básico, faço a mesma coisa. Somei e encontrei a média. Pego a média do material básico, pego a média do IFNC e somo. Pum, deu 200 milhões, 300 milhões de volume. Perfeito. Agora eu vou para o índice. Essas regiões que eu marquei no índice são regiões para me dar mais entradas. As regiões mais confiáveis é quando o IFNC e o IMAT estiver rompendo elas, que foram essas que a gente marcou. E muito provavelmente o índice vai estar em uma região aleatória nesses momentos. Por exemplo, o IFNC chegou numa máxima de uma sexta para trás, mas o índice está no meio do caminho sem nada. Estão entendendo? Uhum. Nesse momento, o IFNC rompe. Travou disso. Acho que travou disso, né? Travou, acho que ele travou. Nesse momento o IFNC rompe, mas olha o tamanho Quando é da que o aula índice também, não... né? Pare... Ô, Oi? Davidson, travou quando Travou. você falou. Nesse momento o IFNC rompe. Ah, sim, é porque me ligaram bem na hora aqui. Peraí. Aí, beleza, o IFNC rompeu essa região que a gente marcou para trás. Certo? Vamos supor que nesse momento o índice esteja num ponto aleatório. Ele não esteja na máxima nem na mínima de sextas para trás, no fechamento das velas. Então ele está num ponto aleatório. Só que nesse exato momento que o IFNC rompe, ou material básico, o índice puxa forte. Se o índice puxa forte com um volume médio maior do que a média que a gente tem somado IFNC e material básico, ainda que seja uma região aleatória, a gente tem uma probabilidade de continuação até o IFNC, que foi o que puxou o material básico, encontrar sua próxima resistência. Entendi. Ficou claro? Sim. Então, por E por que exemplo, só para ver se deu para compreender. Ah, e a FNC rompeu. Beleza. Aí a gente está vendo que o índice acompanhou a movimentação do FNC em alguma região aleatória. Ele só acompanhou, Sim, independente de onde sim. seja. E o índice começou a refletir o movimento do FNC. Quando o FNC rompeu essa região que a gente marcou, a gente vai pegar esse movimento de continuidade, de, por De exemplo, continuidade. rompeu, o índice E veio, o então, índice, independente de onde o índice estiver, eu vou buscar, por exemplo, rompeu aqui essa região que a gente marcou. A gente venderia, porque o índice teria acompanhado, e aí o nosso alvo seria, por exemplo, como se fosse até o próximo impedimento do FNC, que a gente tem isso, marcado que pode aqui. ser a marcação, uma média ou uma escora ou algum outro ponto técnico. Perfeito, perfeito. É o primeiro Certo? impedimento técnico. Em primeiro impedimento técnico, a gente já começa a suavizar a mão. Sabem essas operações que vocês veem, às vezes, eu no Insta entrando no meio do nada no índice? O povo fala bem assim, eu não sei se a galera já repararam isso, a galera que me segue, tipo, caralho, esse bicho entrou aqui, não tinha nada no índice, não tinha resistência, não tinha suporte, não tinha nada. É Sim, exatamente isso. Tá? É exatamente isso. Eu sei quando o volume médio do índice está rompendo uma fronteira do IFNC ou material básico, e eu sei que a partir dali a dificuldade de voltar é gigante, porque o volume médio superou. E o volume médio só supera por demonstração de duas coisas: interesse e exaustão. Ponto. Se eu tenho o conglomerado financeiro, que é justamente a criação do movimento, parte da criação do preço do Ibovespa,
junto ao material básico, junto aos outros índices de composição, como ICOM e etc., significa que a construção do preço do Ibovespa está me sugerindo uma continuidade de movimento. E se eu tenho volume financeiro acima da média de construção, eu tenho o racional, a razão, junto à emoção especulativa na região. Compreenderam? Entre 100%. razões e emoções. Agora Exatamente. a pergunta é, como eu- ele chegou nisso? Pois é, Alguns anos. o Denison pegou a média do volume do primeiro candle de dias específicos da semana, né? Se é sexta-feira, usa o Sim, volume de sexta. Se é segunda, usa o volume de segunda. sim, exatamente. Aí você pode Isso. utilizar. E isso eu estou ensinando sexta-feira para a galera, porque a sexta é o dia que geralmente o mercado muda muito. E vocês podem observar que geralmente na sexta-feira, sempre a gente vai ter. Sempre é na sexta. Não vou pôr 100% que eu acabei de dizer que não existe absoluto. Mas 99% das informações, das notícias, das coisas mais importantes economicamente falando, é na sexta-feira. Tudo tá Payroll é na nascendo. Vencimento sexta, de opções. tudo. Sobretudo em dia de vencimento de opções, que toda hora sai um break news falando fontes É, afirmam tarará. É, Com é, fontes é sempre um operador. sempre um é, operador. é o nome Sempre um dele. operador. Certo? E aí o que que acontece? A gente marcou tanto no índice quanto no IFNC no material básico. E por que as regiões que eu marquei no índice também? Porque se eu for só pela do IFNC e pela do material básico, eu quase não vou ter operação na sexta. Porque vai demorar a chegar o índice. Entende? Então o que que eu faço? Eu reduzo um pouco ali o espaço, a amplitude que a gente tem dentro do índice, pegando essas sextas-feiras que vão geralmente estar bem próximas uma da outra. E eu trago essa probabilidade para a gente poder ter mais time de entrada, mais operações. Ainda que isso seja menos assertivo, porque a gente está entrando em uma região demarcada pelo gráfico do índice. E ela se torna mais forte e eficiente nos gráficos de construção. Pensa comigo, né? O Daniel está aí para poder comprovar isso. O que cria o preço do Ibovespa é justamente o preço das suas composições. Ou seja, as ações que são divididas entre fatias de pizza, como conglomerado financeiro, de material básico, de consumo e etc. E essas empresas fazem parte da construção do índice, certo? Se eu tenho um aumento de negociação em regiões específicas nessa construção, o índice com preço futuro, que é o índice futuro que a gente opera, vai trazer justamente essa precificação. Então, às vezes, vocês irão ver uma movimentação no índice no meio do nada. Falar, caralho, do meio do nada, sem resistência, sem topo, sem nada, ele reagiu. Porque os índices de construção, dentro dele, trouxe um rompimento de uma região com um volume bom e que vai construir preço no índice futuro. Porque, ao contrário do que as pessoas acham, que o gráfico do índice determina o próximo passo, não, ele só confirma o próximo passo. Gráfico é confirmação. Quando o Roma desenvolveu o candlestick, era isso. Ele fazia o preço do arroz, ele escrevia o preço do arroz e ia automaticamente sustentando a movimentação. E a vela era justamente para ele confirmar se a movimentação estava caindo ou subindo ao decorrer dos dias. Então, ele não utilizava a leitura gráfica para prever preço. Ele utilizava para confirmar preço. Mas a leitura precisa ser antes, que é a postura inicial do trader que eu falei no início da aula aqui. Então, a gente precisa ter uma postura crítica para analisar e trazer isso para o gráfico e manter a postura ao decorrer. Certo? Perfeito. E aí você já pega com base no fluxo também, né? Sim, você pega com base no fluxo. Porque assim, ó, o candle é o corpo. Uhum. Qualquer professor de price action sabe, qualquer meu filho aqui, pedreiro aqui, se eu perguntar, ele sabe que o candle é o corpo. E o volume é a alma do candle. Dentro da análise técnica é isso. Que de forma alguma a gente vai menosprezar, porque é importante. A gente utiliza a análise técnica para o nosso time. A gente utiliza para isso. Então a gente não vai menosprezar. É óbvio que operar só candle, separado de tudo, não que eu menospreze, não que eu tenha preconceito. Mas
eu tenho evidências de ineficiência. Então, eu não utilizo. Agora, você pega o candle, você pega o volume, você pega uma leitura do dia, entende? Vamos dar um exemplo, uma ênfase maior. Saiu o resultado do Banco do Brasil. 20%, certo? 20% a menos do que era esperado. Trouxe para a gente uma movimentação dentro do índice financeiro negativa, certo? Trouxe Certo. para a gente uma movimentação negativa. Só que eu sei que hoje o mais importante é o material básico. Não é IFNC, é material básico porque tá saindo isso, saiu petróleo, guerra, não sei o que, estourou, e vale, e etc, e começaram a puxar forte. Então, eu já sei que mesmo o IFNC tendo essa relevância, ele perdeu na hierarquia para o material básico, hoje. Então, vocês estão vendo que antecede o gráfico, essa leitura que a gente tem que fazer macro, para interpretar, Sim, certo? bem. Agora, vamos supor que fosse só IFNC no comando, hoje. Então, a abertura da vela, já observando esse lucro em 20% menor do que era esperado do Banco do Brasil, rompendo uma região como hoje, olha lá, não rompeu? A região da última sexta no 15,643. Uhum, Aqui, Foi isso? A segunda vela do dia, não foi? foi. foi. Pronto. E ali no índice a gente tem a região do 139,405, que foi a sexta anterior. É isso? A sexta anterior foi esse aqui, 138,600, se eu não me engano. Essa aqui E que é a as... de hoje. Não, essa é a de hoje? É, Não, então ela tinha que estar lá na... Ah, não, tá na vela das 10, certo, tá certo, tá tá certo. na vela das 10. É Isso. porque foi aqui. Na vela das 10. Então, observem só para vocês terem noção. Como a vela das 10 no índice acabou segurando por um bom tempo o gráfico. Agora pensem comigo, o IFNC lá foi e rompeu a região já da cesta dele. E aí vem o índice aqui agora e tenta romper agora com a velinha ali, essa região com um volume acima da média somada do material básico e do IFNC. Eu poderia carregar ele, se eu não tivesse outro indicador no meu gráfico, até a próxima sexta. Até a próxima marcação. Eu vou ajustando, 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 ajustando. Poderia fazer. Só que existem outros impedimentos no meio do caminho. Certo? Então, se hoje a média do material básico, junto à do IFNC que a gente já tem, e o índice chega bem ali na 139,405 e rompe com volume médio maior do que esses dois, eu tenho uma continuação de movimento evidente. Davis, isso é absoluto? Não. Isso não é absoluto, mas é uma Nada é. probabilidade muito maior. Sim. Entenderam? Agora eu sei como é que você pega os três no meio do caminho. Isso, porque você pensa o seguinte, isso também é muito do que as pessoas veem eu operando. Tipo assim, Davis, como é que tu sabia que exatamente essa vela ia sair da lateralização? Sim. Tipo, por É, exemplo, ele pode chega falar. Eu ali ia falar que é agora, o ó, time do fluxo, né? é o time do fluxo. Ele chega ali agora no 139,405. Só que ele já teve 10 velas para trás que ficou trabalhando ali e não rompeu. Aí exatamente quando eu entro, o trade anda. Não, não é porque eu entrei. É porque eu localizei a hora de entrar. Entenderam? Então vamos supor, tá chegando a velhinha lá. Aí ela chega com um volume médio maior do que IFNC e mate. Rompendo, eu falo, opa, é essa. Essa é a que vai. Aí Não, suponhamos, o Deison fez o cálculo lá da soma dos volumes e deu 8 bi. 8 Aí o bi. volume do índice deu 7 bi. Ah, falta mais um bi, deixa eu colocar aqui. É. Já Aí eu é. falo, Daniel, Já bota era. mais um bi aí, cara. Só pra negociar. Mais um bi, nós carrega aqui pelo menos uns 100 pontinhos. Exatamente. E Então, pessoal, olha, só dando uma dica pode falar. pro pessoal, só rapidão. Vocês podem entrar na Profit, né, e colocar no gráfico de 15 minutos, exportar o Excel, sobe numa. Vamos usar a inteligência artificial para ajudar a trabalhar. Sim, Sobe na IA, no GPT. O GPT dá para vocês perguntarem, ó, separa para mim só a média, só o volume da sexta-feira, das últimas 4 sextas, tira a média, tal hora. O GPT te dá um número preciso, tá bom? precisa. Não é nem questão de, vão perder muito tempo. Primeiro que não tem problema perder tempo, né? Tá todo mundo estudando. Mas tem muita ferramenta que pode ser, que é muito útil para o trader, né, para o operador. Sim, Perfeito. E é muito pouco explorada, né? muito pouco explorado. E aí o que acontece? Esse é o segredo da galera, que a galera acha que eu tenho,
de quando eu entro no meio do nada e o mercado vai, e quando eu entro exatamente na vela que vai acontecer, entende? Então, é importante ter essa percepção do porquê vai agora e porquê não vai. Porque se ele chegar lá agora novamente com um volume médio menor ou junto a um volume grande, uma indecisão em cima do gráfico, que eu também não entro num doji, deu um volume de 1 bi, num doji, briga, véio, travou o preço, não tive preço decisivo. O fechamento dele, a abertura é o mesmo, ou seja, a negociação girou em torno de zero, de nada, só trocaram lotes, certo? Então, quando eu tenho esse tipo de negociação, eu consigo fomentar e prospectar a direção do gráfico muito mais evidente. Eu fico muito mais tranquilo em ver a movimentação e ter mais confiança para poder fazer a minha abertura de posição. Junto a isso, a gente alinha todos os outros fatores que a gente sempre tem que fazer no início da nossa manhã. A gente faz a leitura das ADRs, a gente faz a leitura do CBOI, a gente vê se a volatilidade está a favor, se a gente está num percentual acima da média esperada. Como eu havia falado para vocês, o governo Trump gera para a gente volatilidade só pelo nome dele estar lá na cadeira de presidente. Ele sentou na cadeira, o mercado movimenta. Entende? Pegou um microfone, mercado movimenta. Pegou o celular para digitar um Twitter, alguma coisa, mercado movimenta. Não tem jeito. Isso não tem jeito. E automaticamente o mercado ele já sugere uma expectativa de volatilidade mais alta. Por isso que 2, 3% já é normal. Isso é tipo a pessoa que tem a pressão dela é alta, normal. A pressão dela é baixa, normal. Entendeu? É a mesma coisa. No governo Trump, a pressão é abaixo de 5 é normal. 5 percentual é normal para o Trump. Isso é normal. Ele respirando, se na noite ele respirar mais vezes, o mercado já vai ter uma volatilidade maior. Essa é a verdade. Tá? Então, é importante a gente ter esse tipo de percepção. E pra galera, por que eu tô trazendo isso? Porque pra galera que gosta de gráfico, isso daqui é, um estudo fenomenal. Tá? É isso. Alguma dúvida? Que agora eu tenho que sair. Anderson, Opa, fazer uma pergunta rápida, Calango aqui. fala Calango. Quando você pega esses valores que você marca, né, você tira a média do IFNC, do IMAT, só para recapitular. E aí você soma esses 2 percentuais e faz a média do FNC com IMAT. Até aí, Isso. ok, perfeito? Só que quando a gente coloca no gráfico, por exemplo, eu fiz o do IMAT aqui, enquanto você estava falando, ele bateu em 2 pontos, no dia 16/5 e no dia 24/4. Onde ele segurou, onde exatamente o IMAT segurou. E o IFNC, ele está segurando no dia 8/5, na mínima do dia 8/5, e o preço daí, ele disparou para cima até agora do índice. A questão é, ele vai continuar subindo até o próximo ponto de parada do IFNC em IMAT, que no caso aqui eu tenho dos dois, se esse volume for superior à média deles, que seria 109 mil. Que eu já tenho aqui a conta. Se não for, a probabilidade é ele voltar a cair para testar essas regiões embaixo novamente, correto? Correto. E aí, junto a isso, a gente faz a inclusão da correlação. Sempre olhando tudo. Petróleo se está movimentando, VIX se continua movimentando, juros se está movimentando. Por quê? Esses agregados é o que mitiga a probabilidade da gente fazer uma operação enviesada só pelo gráfico. Certo? Então, aqui eu tenho o time. Pega aí um exemplo aí de algum dia para trás para vocês observarem e vejam quando o índice rompeu uma região, ou o IFNC rompeu, o que aconteceu no índice no momento. Para vocês poderem ter uma noção, o gráfico para trás. Parado é tipo portes, tá? Vai dar tudo certo, mas daqui para frente vocês vão conseguir ver isso na prática, né? No mercado rolando. Ó, só um exemplo técnico aqui agora. Se o IFNC volta a encontrar essa região dele de resistência agora de 15,64, e bate nele e o índice com menos volume trava nessa região bem aí no meio do caminho, ele mostra pra gente automaticamente uma resistência invisível no índice. Porque aí no meio do caminho não tem nada. Bota o gráfico de correlação aí, Alvin. Aí. Ó, na verdade tem, né? Olha lá quem tá lá em cima, ó. Né? Ó. As médias, né? É uma média, a essa é a média- super ouro que eu calculei justamente utilizando parte dessa explicação. Que média é essa, Alvin? É a média de 50 e a média de 365 exponencial. E um pouco mais Perfeito. acima a 200. E tem o score aqui também. E Que tem talvez score. daria, a score talvez dê aproximadamente aqui essa. E para o Entendi. IFNC e IMAT, a gente só precisa sempre do fechamento. Máxima e mínima dele é irrelevante. É irrelevante porque é negociação. Preço de fechamento é decisão. Inclusive,
na análise técnica e também na econômica geral, na fundamentalista, preço de fechamento é sempre o mais importante, né? Por exemplo, o lucro do Banco do Brasil bateu 100%, mas fechou em 20% apenas. A galera não vai considerar o 100%, porque houve, de certa forma, uma redução. Vai considerar aquilo que foi fechado. Então, o preço de fechamento ele sempre vai ser o mais importante para a nossa tomada de decisão. O PIB bateu 7% em outubro, mas fechou o ano em 3%. Qual foi o PIB do ano? 3%. 3%, exatamente. Certo? E olha lá, a gente encontrou... Como é que tá do material básico aí? Tem alguma resistência bem aí perto? Você que já fez, Calango? Calango, compartilha aí a sua. Que aí você já fez. É que eu fiz. Eu consigo, peraí. Só um segundo. Deixa eu só migrar aqui. Vamos falando outra coisa enquanto eu migro aqui a tela, porque eu tô no Mac. Porque o que é que acontece? A Super Ouro lá em cima, com evidência dessa no IFNC, e se eu tivesse mais uma evidência no material básico, ou se não tivesse, mas o material básico não estivesse influenciando o índice, eu meti uma venda aí sem dó. Mesmo essa vela ali puxando força, que foi a vela 2024, né, que puxou força, desarmou o ATR, mas ela, além de encontrar Super Ouro e ouro, ainda encontrou uma resistência no IFNC para sexta-feira. Entendi. E tem como utilizar também um gatilho, por exemplo, vamos supor que aqui ele rompeu, trabalhou acima e o volume foi maior. A gente pegar um start de pegar tipo um repique na região. E de rompimento. Beleza. Dá para utilizar, é igual você falou, dá para utilizar tanto na ponta como um volume menor para pegar como se fosse a exaustão do movimento, o movimento contrário, como também a impulsão do movimento. Rompeu, trabalhou acima, vamos startar aqui, por exemplo, uma compra, se ele trabalhar ali acima e o volume for maior e bateu tudo ali que a gente estava aguardando. Exatamente. E deixa eu até perguntaram aí se dá para usar no dólar. Cara, dá para usar no dólar também, só que assim, a gente teria que fazer uma correlação, porque o dólar, qual que é o problema do nosso dólar, cara? Gráfico de construção não tem, né? Não tem um gráfico de construção, entendeu? Não tem. Então, o que a gente teria que fazer? Utilizar o próprio gráfico do dólar para poder mensurar essas regiões e confirmar ele, como a gente está operando esse dólar, é como se fosse a nossa paridade, BRL dólar, ou seja, risco país influencia no nosso dólar, aí eu faria uma confirmação pelo gráfico dos juros. Tá? Próximo às regiões já demarcadas do próprio dólar. Isso é muito importante, pessoal, porque o dólar, ele no curto prazo, ele opera como um DI. Tá bom? O dólar é um DI de curto prazo, viu, gente? Justamente porque os DIs são ativos que não são muito líquidos, no sentido de quem opera mais DI é institucional com volume grande. Cada operação DI tanto é que o IBOV, o volume médio de negociações do IBOV diário no Brasil está aí 23, 25 bilhões dia. O DI são 250 bilhões dia. Então, é dinheiro grande que é operado no DI e para desmontar a posição demora. Então, o que os institucionais fazem? Correm para o dólar, montam o hedge, travam o preço no dólar e depois desmontam ou montam posição em DI. Então, DI no curto prazo, dólar no curto prazo é DI. Tá? É juros. Por isso a correlação dele com juros é grande. E é o contrário do que o povo pensa, que era com índice, né? É óbvio que existe uma correlação indireta, porque o índice ele é suscetível aos nossos juros também. E ele, de certa forma, é fomentado positivo e negativamente, correlacionado negativamente com os juros. E o dólar, por ter uma correlação mais positiva, acaba trazendo essa discrepância. Mas, se vocês forem olhar historicamente, dólar e índice, raras vezes condizem um movimento ali estrutural amplo, né? Tipo assim, o índice bateu 140 mil pontos e o dólar tá batendo R$4. Vocês não vão ver isso, entende? Ele vai fundamentalmente, subir o dólar eleva o índice, porque as grandes maiores empresas do índice têm receita em dólar. Tem receita em dólar. Se sobe o dólar, vai sair o balanço da Vale da Petrobras, vai aumentar o balanço, por quê? A receita em dólar aumentou. Exatamente. Tanto é que na época do Bolsonaro a gente teve máxima histórica do índice e máxima histórica do dólar. Tudo junto. E agora, o dólar bateu R$6 e a gente já tá vendo o Ibov romper topo. Sim, exatamente. Na temporada de balanços. É isso que pega muitos analistas de fundo de quintal ou de Nutella, né? Comedorzinho de Nutella. Porque eles observam o dólar e falam, pô, dólar nesse preço, nosso país está mal. Então o índice vai isso, isso e isso. Aí faz a perspectiva dele em cima de uma análise míope, de certa forma. Tá? Ingessa, né, para um período que deu certo, aqui fez assim, vai ser sempre assim, aí não compreende o ciclo, não compreende o restante das informações.
você falou uma coisa interessante. A análise técnica, velho, o price action, ele é embasado em cima do que deu certo. Porque se não for pegar as vezes que deram errado, o povo desanima de operar ele. Então eles sempre irão. Pô. A galera sempre vai procurar os padrões, as figuras, os movimentos que deram certo para poder exemplificar. Entendeu? E aí a gente sabe que o skin the game é outros 500, né? Uhum. Aí Fala aí, todos Calango, entram no conseguiu? viés de seleção. Calango tá aí? Tô, consegui, vou apresentar. Você quer ver a tela? Deixa eu colocar aqui. Você quer ver o IMAT ou o todo? Pode bota os dois, só pra gente poder ver se no índice aí tem algum impedimento do material básico, porque a gente fez só do IFNC, né? Uhum. Vamos lá. Screen. Acho que é screen. Isso aqui mesmo. Pô, Calango, eu pensei que tu operava com uma foto minha aí atrás, tu opera com um leão, porra? É, um leão, tá vendo aqui? Já assistiu aquele filme As Branquelas? Já. O Latrell, a foto do Que o treinador. Latrell tem a foto do Latrell lá, pô, o treinador? Eu vou tirar uma minha daquele jeito que você põe aí. Eu vou colocar, eu arrumo um cantinho aqui para botar uma pequenininha moço. atrás, tem uns espaços. Pronto. Tá vendo todo mundo minha tela? Aqui, ó, vamos lá. Aqui é o gráfico do IMAT, está nos 15. Opa, diminui mais, vou aumentar aqui, peraí. Aqui, do IMAT, também o ponto de parada, fechamento. Eu não tô Aqui, vendo o ponto de parada dele. Aqui, Mas ó, beleza, fala a linha azul aqui, ó, do IMAT. Ah, sim, a linha azul escuro, é azul claro? Turquesa, esse aqui, ó. Pronto. Aqui tá dele e tá aqui. Então, aqui, ó, 8/5, eu tinha marcado máxima e mínima. Certo. Olha a vela 4 lá do material básico, né? Que praticamente direcionou a gente aqui no índice, no rompimento, ó. Cadê? Aqui. A vela 4 dele vai equivaler exatamente ali. 10h45. Da 23. Essa aqui, ó, 22. Da 22 para 20. Fechamento dela, né? Que foi aqui que startou a subida, né? Que deu toda Pronto, essa então subida olha, aqui, ó. observem só bem aí agora, na lata nossa, ó, fechou a vela 4? Fechou. Aí essa vela 4 condiz com o fechamento da vela número 22, é 22, isso. Primeiro, eu não sei se eu tô vendo errado aqui, porque a qualidade tá meio ruim, mas tem uma band aí embaixo ou não? Tem uma band, isso aqui é uma band. Pronto, aí olha só o técnico. Eu tenho material básico rompendo uma região importante, dele mesmo. Eu tenho uma band, e agora deu quanto de volume essa vela? Deu 106,62. Isso. Pronto. Eu tive a continuidade do movimento bem aí. Ele deu mais do E que a média do material básico do IFNC. A média estava aqui, ó, 109. Então foi longe. Sexta-feira, geralmente, ele negocia longe. Muito longe. Ou seja, aí olha o que eu tenho. A vela 22, que ainda estava lá embaixo, numa band. Poderia ter comprado na band, porque a vela 4, lá no material básico, já tinha rompido a sua região de sexta. Ou poderia esperar o fechamento da vela 22, ver o volume dela e fazer a minha negociação, a minha montagem de posição. Se eu compro no fechamento dela, observe que dela para trás, todas as outras velas trabalharam na mesma região. Porém, exatamente na vela de fechamento, que condiz com a vela de rompimento do material básico de uma região de sexta, foi dela que foi embora o mercado sem voltar. O índice foi embora. Material básico fechou rompendo a sua linhazinha, certo? A nossa média de volume na 22 do índice fechou bonito. E a partir dela fechou, comprei, acabou. Aí era onde o Davis Pimentel estava comprado e saindo lá na Super Ouro. Entende? E todo mundo, porra, como é que ele sabia que era exatamente essa vela que ia começar a subir, velho? Porra, como é que ele entrou exatamente na vela que o mercado deu o movimento? É isso. Ficou claro para vocês? Sim. Mais claro que price action. Realmente. A pergunta que mais claro do que um Marobozu, não foi? O Davidson, para chegar nisso daí, rapaz. Porque assim, agora, aplicar, tudo bem. Agora, porque a gente agora já sabe como é que faz. Agora, como que chegou nisso? Esse é o difícil. Então, se vocês tiverem preguiça de estudar... Só para vocês terem noção, eu cheguei no GPT, aí eu coloquei, descrevi, falei, GPT, vou descrever um pouco do meu conhecimento sobre mercado, e eu quero que você faça um desenho meu exatamente como você me vê após você entender um pouco do meu conhecimento.
Aí eu escrevi poucas linhas, umas 20. Aí ele retornou, impossível te descrever. O GPT não conseguiu criar uma figurinha minha, velho. Acredita nisso? Ô, Davidson, E olha que o GPT tem acesso ao Big Data, né? Que Mas você tem todas sabe as informações que anexadas. a maior reclamação que a OpenAI está tendo do GPT é que está bajulando muito os usuários, viu? Esse Desse ponto jeito. aqui do dia 8, do fechamento, aqui vira, como ele já fechou, aqui vai virar um ponto de parada, que até vai virar uma resistência. Sim. Então, se o preço do IMAT continuar trabalhando nessas regiões de impedimento, o preço segurar aqui e o nosso índice bater de novo na região de 50 super ouro, aqui vai proporcionar para a gente uma nova venda. Uma Porque nova isso venda. aqui Agora ponto de inverte parada. rapidinho, o Calango. Se eu coloco, eu tenho lá no material básico eu tenho como suporte e no IFNC agora eu tenho como resistência. E eles lá não rompem nenhum e nem outro. O índice vai ficar aí de lado. Nesse range aqui, lateralizado. Isso, pós-rompimento do IMAT. Ele não volta para a região lá de baixo mínima do IMAT, porque o material básico está segurando. Da vela 22 ali, tá vendo? Aham. Que foi o start Aqui. da vela de número 4. Aham. Entendi. Então, o nosso índice não volta para essa região enquanto o IFNC ou o material básico puxarem para essa região novamente. Ele vai ficar trabalhando bem aí, em cima dessa média azul. Eu não sei qual é a média, mas em cima dessa média azul, 9. pronto, a média de 9. Então, esse daí é o ponto dela. Aí, a partir daí, enquanto o mercado trabalha nessa região, eu tenho um afunilamento de preço e de volatilidade, que está sendo decidido pelo material básico. Porque pensa comigo, acima eu tenho uma média de 3,65 em períodos, que não é de um ano, tá, gente? Só para vocês terem consciência, até não tem nem como eu botar uma média de um ano dentro de um gráfico diário, né? Que ele computa as velas. Então, essa média de 3,65, por ser maior, ela tem mais peso de preço. E a média de 9, por ser menor, é uma média mais suscetível a ser perfurada. E, mesmo ela sendo um pouco mais fraca do que a 3,65, ela está sendo um pouco forte, porque material básico e IFNC estão em regiões interessantes, importantes, que não estão rompendo mais. Então, tem o impedimento no IFNC como resistência daquela região marcada da última sexta e tem a região agora de suporte no material básico marcado da última sexta. Ou seja, material básico trouxe o fluxo, o índice confirmou em volume, rompeu a região, foi embora e encontrou impedimento, que foi o primeiro ponto técnico lá em cima, né? Para vocês verem como a média de 9 não trouxe um ponto forte para a gente, que simplesmente a vela 23 para 24 do índice furou e foi embora. Um outro ponto a se observar é que sempre quando acontecer sequência do footprint dentro da vela, numa região de média forte ou de uma região forte de um indicador técnico, é confirmação do rompimento de fluxo. Então vocês podem observar que a sequência aconteceu exatamente na média de 9. Ou seja, eles falaram, essa média de 9 para a gente nem existe, vamos botar forte e vai embora. Certo? E as regiões do índice que você pediu para marcar entre máxima e mínima do primeiro candle, ela vai servir como base do quê? Ela vai servir para a gente justamente quando as regiões do material básico e IFNC estiverem muito distantes. E aí, sempre que o índice romper essas mesmas regiões com um volume médio maior do que a soma do IFNC e do material básico, eu tenho uma probabilidade de continuação do movimento. Ainda que o IFNC e o IMAT não esteja rompendo regiões e não tenha elas como impedimento, porque se tiver, aí cancela essa leitura exclusiva do índice. Entendi. Show de bola. Rapaz. É isso, time. Não deu para preparar muita coisa para vocês, mas foi o que tinha. Imagina se desse. Imagina se desse. Rapaz, isso que eu ia falar. Imagina se desse para preparar, então. E tava igual bom, falei, né? time. Rapaz. Gente, estudem, né? Tudo isso aí que o Davidson passou, validem. Acho que vale muito a pena pegar agora, colocar em prática, porque o difícil o Davidson fez. Eu acho que o difícil é o cara pegar, desenvolver, ir lá, ler livro, pegar tudo isso daí que ele falou. Então agora é a gente praticar, colocar no papel, anotar, porque assim vem os resultados, tá? E é aquilo. O mercado é assim, gente. A gente tem que compreender, tem que entender cenário. E só agradecer aí o Davidson, o tempo dele, essa aula, eu sempre aprendo demais, é igual eu falei, hoje eu tô aqui para ouvir, então aprendi demais com tudo que o Daniel trouxe, com tudo que o Davidson trouxe, sempre que eu estou presente aqui, né, em aulas como essa,
Eu me sinto muito bem, né? Apesar de, tipo assim, ter muita gente, igual eu falo, fica preocupado só em clicar, em operar. Mas em dias assim, galera, se você aprende um negócio desse, vocês não estão entendendo que é o ouro daqui para frente. Um dia é um dia, cara. Um dia você pode se dar muito bem, um dia você pode se dar muito mal, mas é a consistência ao longo dos dias que vão permanecer. Por exemplo, tem muita gente aqui que eu sei que no day trade já pode ter feito 20 mil, 30 mil, 40 mil no dia. Mas por que o cara não faz isso ao longo desde que ele começou? Desde, por exemplo, 2019, o cara não vem numa consistência. Porque ele pegou um dia, às vezes nem sabe por que foi gain, por que foi loss, e a gente precisa ter isso, a gente precisa entender que o mercado, apesar de ser day trade, é a construção a longo prazo, é ter uma mentalidade de investidor, é compreender cenário, é ter um mindset de um vencedor, de um cara que realmente quer estar aqui para aprender e evoluir. É esse tipo de gente que eu creio que se conecta com a gente, essas pessoas que estão na sala, essas pessoas que estão nos acompanhando, né? Porque realmente quem vem só por lifestyle, essas coisas, acaba indo embora rápido, ou quem é preguiçoso também acaba indo embora rápido e tudo certo. Beleza? O preguiçoso, ele não tem paciência nem de ouvir, né? Isso é um fato. E é o que a gente falou no início. Hoje, uma coisa que o Daniel prega muito, que eu gosto dele como economista, como pessoa, o bicho é um Zé Ruela, mas como economista ele é um cara até, né, assim, saudável. Que ele prega muito é ensinar as pessoas a pensar corretamente, porque tem muita gente que não sabe pensar sozinho, pô. E não sabe decidir coisas sozinho, sabe? E um ponto interessante no mercado, que é uma frase que eu vou deixar para vocês, é que o sucesso na vida, não só no mercado financeiro, mas na vida, ele não está somente para o quanto você sabe, mas para o quanto você sente quando você age. Então não adianta você saber muito no mercado e quando você vai entrar, você sentir um impacto muito grande de uma movimentação, de um loss, de um lucro. Entende? É o quanto frio você é para lidar com o dinheiro que te atrai para o dinheiro, que atrai o dinheiro para você. Então, em uma negociação, você não pode se prender a um lucro. Em uma negociação, você não pode se prender a um prejuízo pequeno. Entende? Então, é o quanto você sente diante do quanto você sabe que vai te colocar na frente de tudo. Tá? Isso uma regra que eu sigo para minha vida. Toda negociação aqui fora, no mercado, em todos os lugares. O quanto eu vou sentir diante do quanto eu sei. Porque quem não sabe nada, sente muito. Mas quem sabe muito tem, por obrigação, sentir pouco. Pouca euforia ou euforia, pouco medo. Essa é a realidade, tá? É isso, ó. Galera que gostou, tira foto, marca a gente no Insta, marca eu, marca o Daniel, marca o Alvin, pra gente poder pelo menos ficar famoso, né? Porque rico a gente não sabe se vai ficar, mas famoso, pelo menos, né? Um dia eu quero estar indo depor lá na CPI dos day traders. Sendo Entendeu? sentado por senador, né? Sentado com o senador mostrando, ó, galera, tá vendo? Isso aqui é price action, pô. Esse cara tomou loss por causa disso. Tá vendo aqui, ó? Ô, Alexandre de Moraes, olha aqui. Por isso que seu filho perdeu dinheiro, cara. Por isso. Entendeu? E, pessoal, eu nem tenho mais nada para acrescentar, não, tá? Mas eu queria só reiterar uma coisa que eu falei, e até reproduzindo o que o Deison falou aí, e o Alvin falou exaustão, né? Os grandes operadores, os vencedores de mercado, não são aquelas pessoas que fazem uma boleta de 30 mil, 40 mil, já abre a caixa de perguntas, já quer engajar. São pessoas que são consistentes, não é por uma semana, não é por um mês, por anos, né? Isso que faz uma pessoa vencedora, justamente porque, foi consistente um mês, mas foi um mês de bull market, né? A pessoa operadora de mercado é aquela que viveu o bull market, viveu o bear market, viveu a volatilidade, a lateralidade, e são aquelas pessoas que sabem pensar independente da notícia que chega, da notícia que cerca, né? Porque, é como eu falei, é o preço que faz a notícia, não é a notícia que faz o preço. Há um mês atrás, os mercados estavam pessimistas, os formadores de opinião, os analistas faziam manchetes pessimistas porque era bear market. Agora que virou bull market, está todo mundo otimista, está todo mundo falando de Bovespa a 150 mil pontos, a 200 mil pontos, e essas notícias, elas não, vocês não devem ser conduzidas por elas, porque isso cria um viés, isso cria uma média, né? É uma coisa que a gente até já falou em vários vídeos. A média cria a média, o consenso gera o consenso. O vencedor de mercado, o grande operador, ele está sempre acima da média, acima do consenso. Então, não é a notícia, não é você abrir e ler o Infomoney que vai te fazer um bom operador, é você entender justamente as variáveis que te cercam, como você pode pensar por si mesmo
de conclusão a respeito disso, leva isso para o preço. O dia que não ativar a formação de preço, o mercado gráfico não tem necessidade de operar, não tem por que criar. Quando você opera sem ativar nada, sem entender nada, o que você está fazendo é alimentar a sua dopamina, a sua adrenalina, e os bons operadores, como Deus falou, sentem pouco. Tá? Você não tem necessidade de operar por emoção, não tem necessidade de operar porque aquilo te faz útil, te faz você se sente trabalhando naquele dia, né? Sente utilidade naquele dia. Não é isso que faz os grandes operadores, não é isso que faz os grandes traders, as pessoas consistentes no longo prazo, só que as pessoas que sabem dominar esses sentimentos, essas emoções, e sabem pensar por si mesmas. Exatamente, muito bom. É isso. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa rapidinho para mim poder sair? Tem É isso aí, mãos time. aqui. Acho que é Fernando, será? Fernando e Eduardo. Tem Acho que é a mão Fernanda. Você Tem abriu uma mão levantada aí. Tem 3 mãos levantadas aí. Ivan. Libera aí, Alves, pra Aí, gente Eduardo. poder responder. Se for pra mim ou se for pra vocês, aí eu já saio. Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui. Calango, você consegue liberar aí? Eu não tô achando aqui. Vou ver aqui agora. Peraí. Deixa eu só. Eles estão me ligando bem na hora aqui, velho. Pera aí. Liberei Mandar pra mensagem pra eles. Fernanda. O Fê também já está liberado. O Ivan também? Pronto, pode falar. Se for pra mim, Pronto, só- rocha. Ninguém, time? Vamos lá. É só liberar o microfone, né? Eles agora já sim. estão liberados. Só falar. Time, ó, se não falar, então é isso, né? A gente liberou aí. Quem tiver dúvida também no chat ou quiser perguntar depois, já é 11h30. Acho que o Davidson e o Daniel também já tem compromisso. A gente liberou, Rubia, para quem levantou a mão, que tinha sido Ó, quem tá com a mão Ivan. liberada, é só Alô, clicar alô, no alô? microfone. Alô? Aí, Olá, aí o Ivan tô apareceu. Opa, rapidamente, primeiro agradecer a sala, agradecer o Davidson, o Daniel, informação preciosa. E é mais para pedir, grande mestre, dá uma olhadinha lá no Discord, eu te mandei uma pergunta lá, se possível, eu sei que você está nessa correria aí, e para não perder tanto tempo e dar espaço aqui para as outras pessoas, tá bom? Top, pode deixar. Hoje à noite, eu devo chegar um pouquinho mais cedo em casa, eu começo a responder lá, que tem muita mensagem ainda parada. Eu agradeço mais uma vez aí pela atenção de todos. Tamo junto, Valeu. Benjamin. Valeu. Ô, Davidson, Eu. o volume do candle das 10 do índice a gente usa para alguma coisa também ou não? Não, o volume dele não, porque a gente só quer a região do índice para dar mais operações ao decorrer do dia, caso não chegue nas regiões do IFNC e do material básico. Porque Beleza. o volume das 10 do índice é justamente o acúmulo dos outros, de 9 até as 10, com a expectativa da abertura do à vista. E, Tá. então, pelo que eu entendi, o IMAT e o IFNC tem que romper antecedendo a movimentação do índice. Sim, Tem que romper as regiões condizentes. sim. Beleza. Como foi o caso de hoje, que a vela 4 rompeu e depois o índice saiu do fundo. E é bom, é justamente para a galera ver que correlação antecipa, tá? Bom dia, meu nome é Jonathan, tá? Opa, Jonathan. Eu queria saber se essa correlação entre o IMAT e FNC também pode ser usada para operar no swing, né? No caso, eu tô operando, usando os conhecimentos do senhor, operando Uhum. swing trade, logicamente pelo MT5, né? Que eu tenho eu não preciso daquela margem absurda, né? E aí, se a gente parar aqui para observar aqui, o FNC está numa tendência muito linda aqui no gráfico diário, entendeu? Então, Sim. qual o pensamento do senhor? Que senhor, moço. Senhor, rapaz. Sou mais novo que tu, moço. Eu falo assim, é porque a minha visão hoje, eu quero migrar do day trade para o swing trade.
fiz alguns estudos e nenhum livro, de fato, nenhum livro que eu li, eu vi a riqueza sendo construída, tipo assim, não sendo construída, mas fortunas vindo através de day trade. Não tem nenhum livro. A gente acompanha alguns pessoais aí do Instagram, mas a fortuna mesmo é nessa questão do swing trade. E justamente, eu no comecinho do curso que eu comprei, né, do senhor, vou chamar o senhor pelo nível que o senhor tá na idade. Então mestre, já que é pra me mestre. chamar assim, chama de doutor logo, velho, que se for senhor... Vai no mestre logo. Não, moço, pode falar, pode falar. Eu abri uma posição no índice de 10 mil pontos, né, que foi, tipo assim, que me colocou numa vantagem simplesmente absurda no mercado, né? Justamente identificando esses pontos de correlação. Só que é algo que eu cara, será que é da minha mente? Tá, o Davidson jogou essa informação, mas será que ele utiliza dessa forma mesmo? Essa visão no swing trade, para tempo gráfico maior, o senhor acha válido ou não? Claro, com certeza, com certeza. Com certeza. Eu, inclusive, utilizava, no meu início, eu operava day trade em ações, né? No meu início, eu operava day trade em ações. Então, eu já tinha uma segunda estratégia no meu início. Era tipo assim, deu ruim no... Vou fazer 3 análises, uma para day trade, uma para swing e uma para position. Deu ruim no day trade, eu seguro para swing, que era ações, né? Desalavanca a mão e seguro para swing. Deu ruim no swing, eu seguro para position. Aí se deu ruim no position, que era até 3 meses, eu estopava. Mas era bem mais fácil. E sim, de fato, isso eu prego no Instagram e prego para todo mundo. Tem gente que, inclusive, acha ruim porque eu falo isso. Mas, cara, não existe ninguém, eu não construí o que eu tenho de dinheiro máximo com day trade. Não, o day trade foi uma das variáveis que me trouxe até onde eu tô. O day trade sempre foi a minha renda complementar para investimento. A minha renda de CLT para sustento. Por isso que eu prego, tenha uma renda fixa. Trabalhe e opere, ponto. Né? É a pluralidade de investimentos que te leva à riqueza. Isso é fato. Ninguém vai enriquecer só com uma coisa, a não ser ganhou da Mega, aí enriqueceu só da Mega Sena, beleza. Mas no quesito de enriquecer, é isso. Enriquecer não é só fazer muito dinheiro no day trade. Enriquecer é saber lidar com muito dinheiro que foi feito no day trade. Porque o cara que faz 20 mil hoje e não sabe lidar com 20 mil, ele perde ele amanhã junto à zeragem da conta. Então, riqueza é maturidade, é saber lidar, é o quanto você sente diante do que você sabe. E sim, eu concordo que o swing, além de ser menos arriscado para o trader, é mais eficiente no longo prazo, principalmente porque ele não te desperta gatilhos emocionais, tanto quanto o day trade. Perfeito, show de bola. Muito obrigado, mestre. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Mais alguém? Mais alguém, time? Ó, Fernando tá com a mão levantada e é Gil, né? Davidson, Sim, tá me ouvindo? Rúbia. Sim. Minha esposa. Mac. Sou eu, Macri. Ela tá Pronto. aqui do lado. Uma pergunta que talvez você já até tenha respondido na anterior aí, com relação ao volume financeiro do candle das 10. Seria justificável pegar o volume financeiro desde a abertura, lá de 9 horas, e fazer somatório para ver se pode ter rompimento a partir do volume financeiro? Porque o candle que você usa do IFNC e do IMAT é o de 15 minutos, correto? Sim, isso. Então, a abertura lá, anterior lá, do índice às 9, o somatório até às 10, 10 e 15 ali, não seria esse volume para a gente fazer esse cálculo, não? Só que aí fica bem mais trabalhoso, né? Para você fazer. Porque aí você vai ter que pegar uma amostragem maior para uma coisa que você pode esperar a abertura acontecer. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente está reduzindo o trabalho, né? Mas já você pega a precificação da abertura, né? Pega a precificação. Porque a vela de abertura, ela traz o saldo para trás junto à especulação atual, que já está acontecendo no momento. Então, ela já traz para a gente um volume eufórico e medroso, entendeu? Pro dia. Entendi. Não, obrigado. Valeu. Tamo junto. Valeu. Só última, desculpa. Você fez isso como amostragem para sexta. Posso fazer isso da quinta, no dia de operar, essas amostragens? Para achar a região? Só não pode misturar, né? Por exemplo, você botar de segunda e tá lá com segunda, terça, quarta, quinta, sexta, porque senão daqui a pouco você não sabe qual é a linha de qual.
Mas poder pode. Outra coisa é identificar que não é só essa marcação, mas a leitura do dia, macro, como Sim, estão os sim. indicadores, né? Toda a correlação em si. Isso daí é mais para a gente ter um time de região. É porque Perfeito. eu imaginei o seguinte, isso, lógico, você aperfeiçoando, igual o Calanco também já deu ideia aí também de gerar PDF e tudo. Isso é questão de 10 minutos, você consegue fazer o levantamento do dia, né? As Sim, 4 anteriores tranquilo. do dia. Tranquilo. Faz tranquilo. Ótimo, obrigado, viu? E Nada, tamo parabéns junto. aí pela aula aí, viu, gente? Gui, Valeu, Daniel, Macla. Davis e Calanco também. Valeu, tamo Valeu. junto. Abraço, hein? Falou. Vou responder mais Time. esses 3 e matar, porque senão nós não sai. É, vai subindo aqui, né? Do nada. Bota aí, Calan. Tem Cláudio, Gil e Fernanda aí, com a mão levantada. A Fernanda, acho que ela esqueceu levantado lá. Então são 2. E fecha a fila. Pronto. Deixa eu ver aqui se ele mostra na ordem quem levantou. O primeiro é o Renan. Renan, Gil, Cláudio e Bruno estão com a mão levantada. Renan, quer falar alguma coisa? Acho que tá liberado aí já. Bom dia, rapaziada. Obrigado Bom pela dia. aula aí. Eu Tamo só junto. queria perguntar. Eu acho que é uma pergunta bem besta, tá, Davidson? Mas Uhum. assim, eu tô aqui para aprender, né? O que você pensa sobre os gráficos de tempos menores? Você já chegou a utilizar? Queria saber o que você pensa. Cara, já cheguei a 2 minutos, utilizar. 1 minuto? Já cheguei a utilizar e o que que acontece? O tempo é um dos gatilhos predominantes para a geração de gatilhos, como ansiedade, como pressa, etc. Né? Então, quando você reduz a movimentação, você tem menos informação a cada candle, menos volume, menos preço, menos movimentação e mais ruído, menos direção e mais ruído. Então, a partir do momento em que se gera mais ruído, atrela-se automaticamente para o day trader a ansiedade. Você não tem paciência, cada vez mais, menos. Entende? E essa é uma diretriz fácil. Cada vez mais pressa e menos tempo. E quanto mais tempo você tem, menos pressa. Então, eu prefiro para o day trade, que já é curto, de 5 minutos para você operar no índice, 15 para as correlações, por mitigar mais operações aleatórias e trazer mais tranquilidade, porque eu preciso esperar, né? E não só no day trade, mas em tudo na nossa vida. A paciência constrói intelecto, constrói sabedoria de forma geral, constrói prosperidade, constrói tudo. E quanto mais pressa eu tenho, menos atenção eu consigo ter. Você pensa o seguinte, que numa vela de 1 minuto, você tem 1 minuto para olhar toda a correlação, fazer uma leitura e identificar o seu time de entrada na próxima vela de 1 minuto. Entende? E aí o impacto do movimento por pressa, ele pode gerar em você um cansaço psicológico, mental. Você pode ficar ali, sabe, parecendo que você carregou 10 sacos de cimento no dia. Entende? Se você entra e o trade não anda com aquela velocidade que você está acostumado a operar, a ler em 1 minuto, acabou. O cara sai do dia destruído. Então, não é que eu não vejo eficiência nela, é que eu vejo muito cansaço. Entende? E aí eu prefiro otimizar paz no trade do que agilidade. É só isso. Mas sim, funciona também. Tá bom, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado mesmo. Valeu. Olá, boa tarde, Davis. É o Gui Opa. e o Daniel. E aí, Boa Gil? tarde. Boa tarde. Pronto, eu levantei a mão por mais um pedido. Hum. Eu ia pedir, claro que eu sei que a sala é de Gui, não é? E pronto, com respeito a ele, a você, para deixar essa, como pedido meu, e já vi nos comentários aqui muita gente, para deixar essa aula salva para a gente voltar a ver de novo, porque como a explicação foi rápida para pouca gente que acompanha lento, então ficou difícil para muita gente acompanhar a explicação. Se poderia deixar salva lá no Telegram para a gente voltar a ver. Aí eu vou jogar a bola pro Alvin. Eu tenho a minha autoridade, eu agradeço, mas eu vou jogar a bola pro Alvin, porque isso já tinha sido até um combinado com ele. Então, eu vou pedir para vocês irem lá no Insta do Alvin, perturbarem bastante ele, mandar bastante mensagem lá no privado,
E aí o Alvin, como é um cara do coração bom, talvez ceda lá para vocês mais essa. Ou se não, outra sugestão, ou se não, você reúne seus alunos, então, não é? E dá uma aula dessa, pronto, e põe no Telegram pra gente, então, numa sala, não sei. Eu tô tentando organizar um dia para dar uma aula, um brainstorm. Já tem desde janeiro que eu tô tentando organizar. Porque Mas, a gente, assim, pronto, exatamente, porque a gente ali no curso, assim, eu tenho aprendido bastante, mas umas aulas dessa também, que é aula sua, do Gui também, que é muito boa, o Daniel também, que é pela primeira vez que eu estou vendo ele aqui também. Eu acho que, como aluno, como eu sou aluna e vários, acho que deveria dar esse pontinho para a gente também, não é? Pronto. Não sei. Então vamos fazer isso. Vamos tentar convencer o Alvin aí, né, Alvin? Aí. Vamos. Pronto aí. Vamos. É porque assim, gente. O Alvin concordou em ser convencido. Tem que pedir muito, Alvin. O plano anual, ele já tá lá para isso, entende? Assim, o meu objetivo com o Davidson, com a galera que tá ali no plano anual, com a sala, é justamente a continuidade, porque assim, vocês pagam um produto. Beleza, é a mentoria. Nenhuma mentoria dá, creio eu, o suporte e o conteúdo que o Davidson dá, ou quem, por exemplo, faz outras mentorias por aí. E aí ali já tem o conteúdo, que é o que vocês vão utilizar. A sala a gente usa para continuidade. E aí é onde entra essa questão que a gente faz essa gravação e acaba que eu posso ser injusto com quem pagou o anual para poder ter acesso a essas aulas e tá ali, entende? Porque tem pessoas que entraram no anual, se disponibilizaram, pagaram tanto. Aí, assim, o que é o anual? É a sala todos os dias. É a gente aqui todos os dias, quando o Davidson pode entrar. Por exemplo, o Davidson está aqui, a gente liberar de forma gratuita com o Daniel. Eu liberar de forma gratuita já é uma vantagem, entende? Para vocês. Porque quem tem acesso à sala seria quem? Seria quem está pagando, quem está ali nesse produto da sala educacional mês a mês. E a gente tem o anual, que é a pessoa que se disponibilizou para falar assim, não, eu vou estar 1 ano com vocês. Cara, a pessoa que ela paga para estar 1 ano com a gente é porque ela confia demais no